Boa noite, Rádio Pirata. Obrigado, irmãos. Beijo no coração. Essa música chama Reencontro do Pirata. Fiz ela logo que saí da faculdade, choroso. Salve, meu pirata, me abraça. Faz muito tempo que a gente não fala. Sorri com cachaça. Cantar, deite e rola, saudade comigo. Ai, que saudade bate no meu peito, desse mar amigo. Me conta aí que eu não sei mais nada, faz tempo que eu saí da faculdade, pirata. E contar como vai nossa escola. Como é que tá lá? E o Margarido? O Margarido gaguejando de orelha, gagueja ainda. Ainda tem Boa Vista. Tem ainda? Não. Tá aqui. E a Catilo tá com seu Milton. Tá lá, será? Arambaque, Ilha Poxá, tem Perequê. E o amarelinho que sempre trucou. A Ilha Poxá, quanta festa rolou. O que aconteceu? Feijão deixou o sapo, mas tudo isso é passado. Aquela torcida que sempre vibrou, aquele rende que sempre ganhou feijão e deixou o sapo, mas tudo isso é passado. Feijão deixou o sapo, mas tudo isso é... Para não ficar com ciúmes. Peru, o Zé e os Naô, mas tudo isso é... E o ciumento? O canho, o zupo e o salvio, mas tudo isso é passado. Saudade, gente. Um beijo no coração. Obrigado. Nossa, emocionante demais. Boa noite, FCMs. É com muita emoção que a gente está aqui hoje, mais uma vez na nossa Rádio Pirata. Estou aqui com meus amigos de sempre, Dr. Fernando Lamano, Dr. Marcos Augusto Elias de Matos, Dr. Otton Becker, vulgo Feijão, são os participantes da Rádio Pirata fixos. Eu queria agradecer à Associação de Ex-Alunos por essa presença. Eu sou o Marcos Vaz de Lima e hoje a gente está aqui com mais 4 FCMistas, que é uma emoção muito grande. Depois dessa música é até difícil de apresentar, mas eu estou aqui com o Walter Mosquela, o Sapo, obrigado pela presença. Olá. Doutora Tereza Orr, Tereza Cristina Orr, ela é professora da faculdade e da 18ª turma, também o Walter também. José Luiz Cassiolato, Zé Coxinha, da 18ª turma também, e o Naor Pedroso, da 19ª turma. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma emoção muito grande estar aqui com vocês, a gente fica muito feliz de vocês virem aqui hoje e estarem aqui com a gente. Eu vou abrir a palavra para o Chuchu. O Chuchu vai começar as nossas perguntas, a nossa conversa com os nossos amigos FCMistas aqui hoje. Poxa, boa noite, muito obrigado aí pela presença, vai ser uma noite bem legal, puta clima gostoso.
Começando aí um jeito diferente hoje com a música, né? O Sapo apavorou. O Sapo, o Coxinha e o Naor são nomes que a gente já acompanha aí do handball, do pessoal já vem contando pra gente das façanhas, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu acho que, para começar, a gente podia dar a palavra para Piru. Ela tem bastante coisa legal, professora da faculdade, muita coisa para contar pra gente, né? Acho que a Piru podia contar, reviver a história do gorro. Ela já contou pra gente uma vez na gravação, mas a história do gorro deve ser revivida aí. Queria que você contasse pra gente. E essa história já apareceu aqui, né? Aliás, mas Feijão já contou a versão dele. Como a cada ano que passa tem uma mentira colocada em cada história, né? É verdade. A gente quer ouvir a história verdadeira. Então, tá vendo? Tem um monte de criador do Arambacã. A gente quer ouvir a sua. A minha versão, então. A minha versão é o seguinte. Eu estava na minha primeira intermédia em 79, junto com este povo todo, em Ribeirão Preto. E o Feijão, naquela intermédia, apurrinhava uma aluna de Botucatu. Naquela época, Botucatu, que fica no sobe e desce, participava. E ele ia lá, roubava o gorro da garota, trazia para nossa torcida. Aí o pessoal da torcida vinha lá, pegava o gorro. Até que um dia, sei lá, porque era muito tarde, o pessoal já tinha jogado muito, estava muito cansado, resolveram dar um pau no Feijão, porque ele tinha roubado o gorro. Um pau no Feijão. Começamos bem, Feijão. Aí Bela participação para começar. Tão calmo. Um cara bacana, assim, né? Aí, na hora dessa confusão toda, tal, o pessoal foi lá, né? O pessoal mais assim, né? Time, né? Tal, foram lá, resolveram a questão, deram o gorro pra menina, e o Feijão falou: eu quero um gorro, eu quero. Eu falei: Feijão, pelo amor de Deus, fica quieto que eu vou fazer um gorro pra você. Pronto. Aí eu prometi que eu ia fazer um gorro só dele. Né? Kiko do Chaves, né? Eu quero um gorro, né? E foi nessa intermédia que ele já tinha feito xixi na roda do carro da polícia, que o Zé já tinha usado a carteirada de tenente e tal. Então o negócio Feijão já estava causando nessa intermédia. Não, né? Tá. Aí falei: não, então você fica tranquilo que você vai ter um gorro. Aí voltamos para Santos. Eu, que era uma pessoa prendada, né? Sabia fazer tricô, crochê, essas coisas, fiz um gorro, igual esse que vocês estão usando, né? Não é o mesmo, que ele sumiu, e bordei Feijão, tal, e dei para ele. E ele usou esse gorro final de 79, ele começou a usar. Aí, em 80, entrou na faculdade o Gatão, né? Gatão já entrou e já foi direto para todas as quadras, o hand, o basquete e tal. E aí ele viu o gorro do Feijão. Aí Gatão resolveu que ele queria um gorro. Eu quero um gorro, Falei: cara, eu não tenho fábrica de gorro. Não, mas eu quero um gorro. Aí eu fiz o gorro do Gatão, que é esse gorro que até hoje os meninos usam, que é o gorro que o Benjamin usa agora. Joga aí. Joga aí. Deixa eu substituir. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Que você já usou, né? Aham. Esse é original, né? Esse é original. Esse daí foi o que eu fiz. Mas ele já foi lavado. Ele já foi lavado. Né? Não deveria. Eu não lavei ele. Enquanto Nesse século ele já foi lavado. eles lavaram só para eu usar agora. O pessoal agora é muito mimimi, né? Eles Pra têm não nojo sujar meu e cabelo. tal. Cuidado com a franja aí, não. Deixa eu guardar a franja. Aham. Tá aqui, Gatão? Tá perfeito. E aí, esses gorros eles usaram o ano todo. Quando o Feijão se formou, ou saiu, né, acabou a gestão na Atlética, sexto ano, ele passou o gorro pro Walter. Então quem perdeu o gorro do Feijão foi o Walter? Fui eu. Sim, senhor. Mas eu usei um ano. Escapou de uma, hein, Feijão? Eu usei um ano o gorro dele e fiquei com o gorro. E depois, a seguir, eu fiz o meu gorro também, sapo. E... Perdeu também, pelo jeito. Não. Ele não ficou. Mas precisamos refazer esse gorro. Precisamos então. refazer, Esse gorro do sapo, por que não? Tem o gorro Cadê do esse sapo. O Feijão pode fazer esse gorro aí, né? Tá feito. Próximas gravações que vocês me convidarem, eu fico com o canho ali. Tricotando, fazendo gol. Gente, o Feijão tá muito emocionado. Acho que a gente precisa... Tem clínico aqui, né? Porque eu sou ortopedista. Se ele... Jamais, imagina, chorou, poxa. né? Vai chorar. Eu chorar, imagina, com a minha idade. Conhece. Quase ninguém conhece. E essa Mas música, foi apresentada agora? Essa que foi apresentada. eu não conhecia, então... E você é citado na música. Não, Sim. Você é muito citado na citado. música. Citado. Ele E o era um sapo? irmão, ele era um
cara diferente. No baile da minha formatura, eu tenho a impressão que foi a primeira vez que eu recebi uma placa da Atlética, que o Sapo era o vice e o Zé era o presidente, né? Recebi uma placa que está lá em casa, eu esqueci de trazer. Nós bolamos um prêmio para todos os sextonistas, né? Tal. A gente conversou com a diretoria da nossa turma e resolvemos homenagear todo sextonista que tinha dedicado o seu tempo inteiro na faculdade e oferecemos uma placa. Não, o tempo inteiro, não, um pouco mais, né? Mas... Prorrogação, contou. E lá está escrito o verdadeiro espírito, exemplo do verdadeiro espírito acadêmico. E era isso mesmo. Acadêmico? Né? Exemplo do verdadeiro espírito acadêmico, né? Eu só quero fazer uma observação. Essa placa, ela continua igual. Isso é uma tradição que se perpetuou. Eu também recebi essa placa, tá ali na parede do bar. Tá ali, quem quiser pode ir ali olhar. Bacana. Então, assim, a Atlética manteve esse espírito, né, que começou aí talvez na gestão de vocês, mas isso existe até hoje. A minha tá ali também na parede do bar. Eu sou da 11ª, mas me formei com a 12ª. Quer dizer, eu sou da 12ª, na verdade. Porque a 11ª foi só que eu entrei, né? E a turma que com certeza eu tinha mais amigos foi a 18ª. E a 18ª entrou quando eu estava já no 4º ano, né? Sim. Então isso foi muito legal, né? Então, a vida vai avançando, a gente vai tendo que trabalhar, a gente vai tendo filho e tal, tem que trabalhar mais, acaba deixando de lado muitas coisas, né? Então esses reencontros são fundamentais. Emocionantes. São emocionantes, né? Uma pena que o Sapo também não tenha mais cabelo, né? Mas e o Sapo jogava basquete, né? Eu ensinei ele a jogar basquete. Verdade. Mas eu até queria Você pegar ensinou muita gente, você me ensinou a jogar. Na hora. Não faltava em um treino, né? O Feijão não faltava em um treino de basquete. Era o Pinheiro, não? Pinheiro Neto. Zé Maria Pinheiro Neto. Essa história do Pinheiro Neto eu precisava contar para vocês, né? Boa. Ele era um nosso técnico, do Vasco, né? Não, Saldanha. Saldanha. Ah, Pinheiro Neto, voz grossa. Mas ele tinha uma paixão, né? Ele tinha uma paixão, Verdade, né? verdade. Desde o primeiro treino, tanto que a gente conseguia treinar muito ali, porque ele era apaixonado pelo Zé Luiz. Como é que ele se dirigia a todos, sabe? Como é que ele cumprimentava todos? Walter, Zé. Walter. Olha, como é que chamava o outro pivô lá que me faziam jogar com ele? Leonel, Walter. Zé. Categoria Mas treinamos muito basquete, mas o time naquela nossa época não vingou muito, não. E o Feijão entrava em todo jogo. Por isso que não cobrava? Não cobrava. Era o único técnico, eu que pagava os técnicos, era o único técnico que era gratuito para nós. E fazia 4 treinos por semana, né? Então, graças ao Zé Luiz. Quadra, né? Preparador físico do Santos. Posso interromper? Só para contar um lado oficial. Faça a sua defesa. Isso aí. Primeiro, porque a conversa foi com ele. O Pinheiro Neto era um radialista e entendia muito de basquete. E no sorteio do 2º ano caiu o primeiro jogo do Jubas. Era medicina e educação física. E a gente fez a contabilidade. Era o jogo que decidiu o Jubas, né? E aí, vamos conversar com alguém para treinar, porque a educação física era a seleção santista. E aí a gente foi conversar com um cara que era mais habilitado para treinar e a gente falou, olha, nós não temos dinheiro. Você tem que ser por amor ao esporte. E aí ele veio. Ele levou a sério. Ele levou a sério. Foi por amor que ele veio treinar a gente. Eu tava junto. Ele treinava 4 vezes por semana. O time jogou, acho que uma partida maravilhosa com a então seleção santista da educação física, que era educação física.
Verdade. E nós ganhamos por 1 ponto aquele jogo, no É maior foi. público do ginásio, É Antônio verdade, Genaga. verdade. Isso foi o quê? Você era Jubas? o presidente, Foi né? Jubas? Foi Jubas, né? Não, eu era diretor-geral de esporte. Zé, conta essa história melhor Puxa o desse jogo, microfone, porque você. teve uma cesta no último segundo. Sim. Foi isso? Eu não quero jogar confete. Não, mas nós queremos esse confete. A gente quer. Não, o jogo foi assim, um jogo, eu diria que foi o jogo mais bonito que eu joguei em toda a minha história. E esse sujeito que está do meu lado aqui, ele é o responsável por essa vitória, porque ele apareceu em Santos, foi o primeiro jogo dele em Santos, Sim. ninguém conhecia, e ele jogava no Corinthians naquela época. Era o único defeito que ele tem na vida, é esse. E... Jogava futebol? Não, basquete? jogava basquete. Basquete. no Deixa eu Corinthians. só defender Puxa, meus puxa. amigos. Deixa eu só defender. Eu joguei no Palmeiras também, tá bom? Tá bom. E assim, foi um jogo em que o time da seleção santista, que era educação física, jogava muito bem treinada, e nós tínhamos treinos básicos e várias jogadas, e geralmente combinava com um arremesso certeiro. Quantos pontos você lembra? Apesar do grande questionamento sempre do Walter em relação a isso, né? Que Ele me fazia jogar de pivô. Eu tenho 10 centímetros a menos que ele. Mas nesse jogo, realmente, aí ele veio o título dele, Príncipe das Quadras, porque ele fez, eu não lembro quantos pontos, mas 28 pontos. Pera aí, o Claudião. E o Claudião- era o reserva de quem? O Claudião... Claudião era meu reserva. O problema é o lance livre. O problema é Não, ele não merda, podia. Nunca vi ele No acertar um final a lance gente livre. conta essa diferença. Nós ganhamos por 1 ponto, mas o Claudião errou 17 lances livres. É verdade. E faltando 14, o jogo foi transmitido ao vivo pela Rádio Cultura, né? Mas nós tínhamos também um outro pivô, junto com o Edmundo, que jogava o muito Naor e o Edmundo, realmente Jogaram eram muita jogadores bola, muito diferenciais. E né? causou um espanto, né? Porque a gente tinha um time treinadinho com um excepcional arremessador. Sim. Lebron da FICEMES. E o Edmundo, um excepcional. Reboteiro. O reboteiro. Não, Impressionante, ele Edmundo- treinava com não sei quantos quilos. Eu acho de que é Edmundo areia. Domingo Velasquez, que é o chefe de oftalmo do ABC, né? E aí eles estavam ganhando de 1 ponto, e naquela época tinha a história das 8 faltas, né? Faltando 14 segundos, a gente saiu no contra-ataque, o Naor pôs a bola para mim na zona morta, e eu subi com 14 segundos, eu me lembro até hoje, chutei, metade da torcida fez assim, né? Tinha tempo para jogar, a bola caiu, e foram 14 segundos que demoraram meia hora. Sim. Porque eles saíam, a gente fazia falta, e eles fizeram uma cesta com 2 segundos após o término da partida. E foi um auê, porque pau geral, eles queriam que valesse o ponto. E o resultado prático disso, para encurtar a história, é que apagaram-se as luzes do ginásio para que a torcida pudesse sair e os juízes decidirem quem tinha ganho a partida, né? Vai esfriar o processo e ver Isso é. E aí, para nossa satisfação, a cesta não foi validada deles. Mas foi sexta? Eu Não, entendi. eles fizeram uma. Faltava um segundo. passou. Tinha estourado o Estourou, cronômetro, estourou o ficou tempo. essa dúvida Estourou. e. Esse aqui era 2 saíram segundos do meio da quadra, faltando 1 segundo, fizeram uma bandeja, mas nitidamente tinha acabado. 1 segundo. Mas a professora Tereza tem passagens interessantes também no Jubas, né? E no basquete feminino. Acho que a gente não pode ficar só no... Você lembra de alguma coisa bem legal para contar pra gente? Sangrenta? Olha, sangrenta. A coisa é sangrenta. Foi trágico. Tinha uma menina que era daquelas que entravam nas faculdades, iam rodando nas diversas faculdades, ganhavam de graça o curso. Então, ela era uma jogadora de basquete, acho que ela era de um dos clubes da cidade. E, na época, ela estava na faculdade de filosofia, jogando basquete, e tinha um jogo que nós jogamos contra ela. Você lembra disso, presidente? Gilmara, né? Gilmara, lembra? secretária de saúde da cidade. Aí ela tinha acabado de operar o nariz, corrigiu o septo e corrigiu o nariz, tal, que tinha ela tinha um nariz um pouco grande, tal. Ela tinha feito a cirurgia, já tinha voltado para as quadras, estava jogando, e eu não sabia de nada. Eu era uma coisa fora do... Assim, eu era completamente perdida. Eu era grande, o Claudião me enfiou na quadra e falou, você tem que enfiar a bola na cesta, ponto. Eu não entendia nada de nada, não sabia nem o que eu estava fazendo na quadra. Vai lá, caloura. Eu estava, então, é assim, vai lá, caloura, você que é grande, pega o rebote. Gente, eu não pegava um rebote, eu era horrível de rebote. Mas aí, tanto que eu treinei cesta, eu fazia umas cestas da lateral,
tal, assim, fazia uma bandeja tal, e fazia alguma coisa. E nesse jogo, ela me apurrinhou, porque eles acharam que eu ia jogar muito, assim, pô, uma grandona, 1,83 m, nossa, ela vai fazer cesta que não acaba mais, tal, ela é perigosa. E aí ela começou a me marcar. E ela marcava, tipo, profissional mesmo. E eu, uma pata lá, né? Não sabia o que fazer. Comecei a ficar irritada. E uma hora eu perdi um pouco da paciência, do compasso da coisa e usei o cotovelo para afastar ela um pouco de mim, assim, né? Fiquei no meu cangote e tal, né? Sai de perto. E acertei o nariz recém-operado dela. Faz parte. E aí o nariz começou sangrado. Só que a faculdade inteira dela sabia que ela tinha operado. A menina rolando no chão de dor. Todo mundo sabe. Aí resolveram que iam me pegar. Tal, segura aí, tal, vai acabar o jogo. Quando acabou o jogo, o pessoal deles queria invadir a quadra para me pegar, que eles queriam dar um pau em mim, porque eu machuquei a menina. Seu Milton, nosso treinador e o diretor, ele era secretário de esporte da cidade, era diretor do ginásio. Aí ele, que treinava a gente, o basquete feminino da FICEMES, aí ele me pegou, levou para o escritório dele, falou, não, vamos subir lá em cima, no ginásio, me trancou do escritório e chamou eles todos, né, a faculdade inteira, né. Aí falou, vamos fazer o seguinte, fica aqui no escritório, tal, espera o pessoal todo ir embora e vocês ficam para levar ela embora daqui, né? Tá bom. Só que aí foi passando o tempo, e os caras lá fora, esperando que eu ia sair, eles iam me dar um pau. Aí eles fizeram umas cabaninhas assim, né? E eu saí agachadinha no meio deles, disfarçada, pequenininha, que eu não chamo atenção, né? Então eu saí agachadinha, baixadinha, acho que foi no seu carro que eu corri, entrei no carro dele e saímos de lá. Porque senão eu ia tomar um cacete. O Jubas devia ser um negócio fantástico. Eu ia falar exatamente isso. O Jubas, assim, eu joguei basquete dos 11 anos até entrar na faculdade, mas o Jubas tinha um clima completamente diferente. Sadio. Né? Sadio no bom sentido nosso, né? Mas acho que até do ponto de vista esportivo. Né? Diferente do clima intermédio. Sim. São duas coisas completamente diferentes. E a primeira vez que eu entrei na quadra foi nesse jogo do que o Zé estava contando aqui, com o ginásio com 4.000 pessoas. Né? Para mim foi uma surpresa. Qual ginásio foi? Não? No Rebouças. Antônio Guenaga. Né? Sim. E a questão da torcida, porque na intermédia tem aquela coisa, cada um torce pela sua faculdade, e lá virava uma situação assim, todos contra a medicina. Sim. Por quê, né? Não sei por quê, eu cheguei lá, não sabia, não tinha a menor ideia desse ambiente. Mas foi assim, foi algo extremamente estimulante, né? Uma pena, né, isso não ter continuado, né? Porque eram 3 semanas que nós vivíamos a cidade parava. A cidade parava. O único curso que não parava era o curso de medicina. A gente continuava tendo aula durante o dia e ia para o ginásio. Não ia na aula, mas continuava tendo aula. São duas coisas diferentes. Falta. Né? Tomando falta no jogo e lá. Né? A perua assinava. Então, isso era mais um motivo de união de todos, mesmo quem não praticava esporte, porque estávamos numa cidade pequena. Um evento em Santos, né? Sim, porque Santos. Intermédio, às vezes, Ribeirão, Exatamente. 7 horas para chegar, um evento em Santos. Muito diferente. Alguém sabe quando acabou o Jubas? É só para saber se... Não. Mas acabou mesmo? Acabou depois, 87, 88, porque aí teve a questão violência, briga e tal, e aí o município interviu. Foi meio substituído pelo Unisanta, mas depois não é. Não sei se é a mesma pegada, mas não tinha 4.000 pessoas, era uma delícia. É verdade, na nossa época. Agora... a gente tinha músicas para cada faculdade. A filosofia tinha uma música tão bonita, né? Era uma coisa bem romântica, né? Era bem romântica. Enfermagem, engenharia. Segunda opção. Depois que por conta disso eu descobri porque todos contra. Não é à toa, né? Entrou na medicina. É clínica povão. Tira dentes. Incisivo ou molar, dentista pra ficar na história, no pau da Med tem que rebolar. Raul, dá-lhe pia aí, Raul, pelo amor de Deus.
Não, mas assim, ó, vocês não pegaram isso, mas realmente o Jubas e Intermédio, para nós, é o que você colocou. Era lá em Santos, era um preparatório antes. A gente ia dar. A rádio levava a gente para dar entrevista, era o jornal. Então a gente se sentia. Uma coisa bairrista ali. Não, e você vinha te entrevistar, você ia dar. Você acabava o jogo, nós íamos. Não, Não é? falaram... Até uma das coisas que eu mais sinto é ter perdido algumas fitas de gravação dos nossos jogos. Sim. Que eu não tenho como recuperar. Já tentei ir a Santos ver se tem alguma gravação. E o ginásio lotado. lotado. Todas as O noites. Jubas, ele tá muito no nosso imaginário. Porque a gente entrou na faculdade e tem música, né? No Jubinha, qualquer... Sim. Então, assim, tem coisas... Mas a gente jogou Unisanta, que, assim, era uma coisa diferente e não... Mas mantinha a mesma pegada do, a mesma do pegada. Todo Mundo contra a Medicina. Eu lembro quando a gente foi E era uma campeão da delícia Unicamp no jogar. handball, Era uma A delícia. gente ganhou da FEFES. Os caras eram da educação física. Só tinha marmanjo. E a gente ganhou na malandragem, né? Foi. Porra, e foi o dia de rei, né? E depois, quando acabava o Jubas, tinha a entrega dos troféus. Sim. A gente ia lá na tribuna. Eu acho que era na tribuna. Tribuna é um jornal que só não leva mal. Mas era cada um vinha com 4, 5 troféus. Sim, era sim. uma coisa de louco, pô. Ganhava Às tudo. vezes no Ilha Porchá, eu nunca me esqueço que a Elô Pinheiro, né, uma vez foi entregar, ela me deu um selinho. Um selinho, Lembra? Né? Provavelmente foi um beijo aqui, ó, na orelha. Não. Nós falamos que as histórias Os cada anos vez foram acrescentam passando alguma e coisa. né? esse beijo escorreu, assim, ó. A Elô Pinheiro me entregou o troféu e me deu um selinho. Ponto do Ilha Porchá. Esse beijo Zé escorreu testemunha. igual água, assim, E ó. tinha naquela época tinha um Miss Jubas, que a gente chamava de Miss Jubas. né? E Vai falar que foi o sapo. eu me lembro, lembro até hoje que uma menina que ganhou o Miss Brasil, ela representou Santos e São Paulo e ela era turismo. E nós fizemos no ginásio, quando ela recebeu o prêmio, tirar uma fotografia na cobra. A gente abraçado com ela e acabamos com o namoro dela, porque ela falava pro namoro, eu não vou, você não vai aí com esse bando de trouxas, bandido. Ela falou, não, eu prefiro eles. E nós acabamos com o namoro da então Miss Jubas, que virou Miss Santos, que virou Miss São Paulo e que virou Miss Brasil. Pensei que vocês iam falar que pegaram Miss Brasil, né? Aí, Deixa Só Elô Pinheiro mesmo. o ano que vem, alguém pegou a Miss Brasil. Foi só um beijinho, né? Foi um selinho. Foi um selinho. Mas agora, o que uma cobra não faz, né? Jesus, que delícia, né? Pelo amor de Deus. Mas aquele gol, ó, tem uma história, que é um gol do Naor, de uma final, que desde que eu entrei na faculdade, isso é falado, desde que eu entrei, né? E isso foi falado. Foi no Jubas ou foi na Intermédia? Jubas. Foi no Jubas. Foi em 80. Queria que você contasse esse gol, assim, porque é um momento histórico. Todo mundo tem uma lembrança gostosa da Intermédia, um jogo emocionante que teve, e eu queria que você contasse esse gol, porque foi um gol, parece que do último segundo de desempate e de final de campeonato, né? Queria que você contasse, não? Bom, primeiro acho que a história do handball, ela vai a 3 anos anteriores, em 81, quando nós tínhamos um grande time e grande parte dele, mais da metade, eram sextonistas e esse time se desmontou. E na faculdade tinha-se aquela imagem de que nunca mais ia ter um handball que estimulasse, nessa altura, que estimulasse todo mundo a torcer e tudo mais. E nós, do basquete, acabamos indo para o handball, o próprio Caldão levou a gente para lá, e isso começou um projeto lá em 82, em 83, 84 e 85. Rendeu até 85 e posteriormente. E 4 anos depois, né, que vocês entraram, entrou um tal de Pedrinho, né? Isso. Alguém... E é assim, a coisa que o planejamento e a organização também favorecem, né? No ano seguinte que nós montamos o time, entrou um goleiro, que ninguém conhecia, Rodolfo. Já era de handball ou era goleiro? Já handball. Você imagina você chegar para um calouro e perguntar assim, você faz algum esporte? O cara fala assim, eu faço handball. Fala, tá, o quê? Ele fala, goleiro. Porque o nosso problema no primeiro ano, né, era goleiro. Nós já tínhamos um time razoável. Nós tínhamos até estatura, né? Mas goleiro. Bola, se passasse por mim pelo Voltão, era ir para o meio da quadra, né? Basicamente. Entra um goleiro.
Começamos um planejamento, aí tivemos um técnico, Cebola, né? Foi um técnico que era um jogador de handebol de Santos, né? Veio, treinou a gente, mas não era um técnico, não tinha essa afinidade conosco. Passamos esse primeiro ano e no meu quarto ano, em 83, né? Entra o Pedrinho também. Então nós já tínhamos uma base. Conseguimos convencer o Douglas Pudim a jogar, porque no primeiro momento ele dizia que era um esporte que tinha muito contato e ele não gostava muito, né? Ele já gostava do basquete, porque qualquer contato era falta. Vôlei, né? Vôlei, então ele detestava, mas tudo bem. E combinou nessa situação, treinarmos, tivemos um técnico de Santos, e aí ganhamos em 83, ganhamos em 84, quando saíram, foi o sexto ano do Walter, do Zé e do Tozinho, né? De novo a gente teve um desequilíbrio, mas conseguimos manter um time porque continuou com o mesmo técnico, com a mesma pegada. Isso esse já era quinto ano? O meu já era o sexto ano. Sexto ano. Não, o sexto, o meu- sexto nosso. O sexto de vocês, né? Que eu Não fui quero- pro sexto ano, que foi quando desmontou o time de novo. Mas tinha uma sequência. Quando a gente fala do planejamento, por exemplo, no meu quarto ano, né? Quando já tinha entrado o Rodolfo, entrado o Pedrinho, nós começamos a participar do torneio em São Paulo, da FUP, né? Que era um outro patamar, Mais né? sério, Completamente mais contido. diferente de Santos. Quer dizer, nós crescemos muito com isso. E a hora que eles saíram, o time, apesar de desequilibrado, ainda já tinha aí 2 ou 3, o Cação, né? O René, Del Roy, né? E fomos para o sexto ano, o meu sexto ano, né? Toda a dificuldade de treinar, etc, etc, continuamos mantendo isso e eu me ajeitei eu era o único sextonista desse grupo, eu e o Douglas, desculpa, né? E continuamos treinando. E fomos para o Jubas, já também chegamos, né, com essa condição de meio de favorito, etc, etc, e fomos até a final contra a Faca, o Carmo. Então é esse o jogo. É esse É jogo. esse o jogo. Um time que tinha lá todos os jogadores da seleção santista também de handebol, que já tinha virado uma rivalidade, porque nos 2 últimos anos nós tínhamos ganho deles, né? Dividido entre engenharia e facas na época, pois todos foram para o Carmo para confrontar o nosso time. E foi um jogo extremamente pegado, né? De placar assim, 1 gol de diferença, empata, outro gol passa, e foi até o último minuto empatado, né? Quando acabou o tempo e nós tínhamos sofrido uma falta. A falta no handebol, né? Apesar de ter acabado o tempo, você cobra essa falta. Isso é importante falar, porque assim, acabou o tempo, não é igual ao futebol, acabou, né? Acabou, se foi falta, você pode cobrar a falta, e é só a falta, não tem só mais a nada. falta, não tem mais nada. Então o time normalmente o time adversário faz uma barreira, né? E alguém vai bater essa falta, vai cobrar essa falta. Bom, quem cobrava nossas faltas quando acontecia alguma coisa desse tipo era o Pedrinho, né? Porque ele tinha lá sua elasticidade, jogava. Ainda tem. Ainda Tem, tem. Depois eu vou né? falar do Pedrinho. Vamos chegar lá. E para cobrar, eu falei para ele, peguei a bola e falei assim, eu vou cobrar a falta. Ele perguntou por quê, eu falei, eu vou cobrar a falta. E aí eu vou explicar o porquê. No time adversário tinha um atleta chamado Walter, né? Que foi lá no nosso segundo ano, né? Quando nós jogamos já no segundo ano, primeiro ano nós tivemos um time de basquete extremamente competitivo, no segundo ano nem tanto, né? E ele passou, nós fizemos a final no segundo ano contra eles, e ele passou o tempo todo gozando da nossa cara, né? Com todos nós. Ele era um jogador, assim, ele era um cara forte, um bom jogador, mas extremamente maldoso, né? E que criou essa rivalidade entre nós. Né? Tá? E ele também jogava handebol, e fomos para esse jogo. Na montagem da barreira, ele foi eu lembro disso até hoje, né? Que ele foi o segundo jogador a se posicionar, eles montaram aquela barreira alta. Eu peguei a bola do chão, eu olhei para a cara dele muito perto, ninguém viu isso, falei assim, eu vou jogar na sua cara, vou chutar na sua cara, tudo bem? E voltei. Extrair seu dente. Né? Mas, assim, era a minha vingança Foi instinto, de 3 né? ou 4 anos atrás. Naquele momento, momento. eu não sei porquê, mas foi isso essa em situação, segundos. em segundos. Segundos. Quando eu nunca arremessei com tanta força na minha vida, com tanta velocidade de braço. Eu sei que eu lembro da cena, muito grande, ele era mais ou menos do meu tamanho, levantando o braço. De 8, você lembra dele, né? Eu lembro dele. Para mim só existia ele, né? Porque para mim era um lance impossível sair o gol. Não tinha. O jogo já ia para resolver uma situação particular. pessoal, né? Vai acabar o jogo, nós vamos para a prorrogação e tudo mais. E eu lembro, assim, era a imagem que eu tenho de um silêncio no estádio, no ginásio, e eu olho para ele e ele fazendo assim, ó.
e a bola passou por cima da cabeça dele. A única coisa que Nunca eu vi, mais cresceu Caralho, o cabelo. Você né? mirou no cara e acertou no gol? ele baixou a cabeça para não pegar O gol na foi cara dele. O gol foi dele. Metade do gol é dele, metade meu. Né? E um silêncio no estádio quando você silêncio. foi cobrar. Quando eu fui cobrar, um silêncio, porque ficou aquela expectativa. Eu lembro desse lance, e eu lembro assim, em seguida, um barulho de um ginásio caindo, que eu não sabia o que tinha acontecido. Para mim, Tipo talvez gol, eu tivesse um pego, gol. o rosto dele fosse mais importante do que o gol. A galera comemorou Mas e como achou eu vi, legal. quando eu vi a cabeça dele abaixando, né, eu não tinha entendido. E todo mundo pulando em cima depois que eu vi que tinha sido gol. Quer dizer, o goleiro não se mexeu porque não viu a bola, né? Então ficou um lance icônico. E aí, comemoração como nunca. Quer dizer, tive lá no meu primeiro jogo na faculdade, uma puta emoção, né, de ter jogado bem, de ter ganho, porque era esse clima super empolgante. E meu último jogo do Jubas, né, o primeiro do Jubas e o último também, talvez com uma emoção igual ou maior do que essa. Né? Não vou chorar. Não, porque assim Já como chorei. passa as músicas, passa gol, essa história, eu lembro, deu calor ouvindo essa história. E Chegando no você handball, sabe que eu estava um ouvindo essa dia história. operando no hospital aqui em São Paulo, né? E aí a enfermeira me chamou, ô Naor, aí eu vejo assim, é o Jabá? E eu falei assim, sou, mas quem está falando? Né? Uma pessoa que eu não conhecia, não sabia quem era. Ele falou assim, eu sou da faculdade, cara. Foi você que fez aquele gol? Que contam para nós? Fala, fui eu. Tá, ficou marcado. E muito falando de marcado. handball, queria só prestar uma homenagem aqui ao Pedrinho e o René também, né? Sim. Que são dois caras que entraram na 22ª turma e acho que eles vão até hoje. Até hoje. Em todos os jogos de ex-aluno, em Agitam. todo jogo que tem, tanto de campeonato de ex-aluno, como jogo na faculdade, os caras estão sempre lá. E o Pedrinho parece que joga igual, pelo menos igual desde quando eu o conheci. Não, É verdade, não sei se é desde Lógico, quando você com as conhece. devidas... E não A é na jogadinha posição, mesma, né? Finge pra lá, vai pra e lá. não é na posição dele, né? Porque quando ele entrou na faculdade, eu fui fazer a pergunta para ele o que ele isso. jogava. Ele falou, eu jogo handball. Eu falei, aonde? Eu jogo no Pinheiros, eu sou pivô. Eu falei assim, mude de posição. Pivô do Pinheiros, Muda, não passa chega pra armar lá. o jogo, porque no meu lugar você não vai jogar. Mas o que é interessante de toda essa história, assim, que a gente, o time anterior ao nosso era um time que certamente, se nós analisássemos friamente, era muito superior ao nosso, individualmente, tecnicamente, os atletas. Porque nós éramos atletas, a maioria do nosso time éramos atletas do basquete que migramos para o handball. Né? O time de handball do Claudião, do pessoal, era time de handball, de atletas de handball. Igual Então, na nossa época. agregando isso, né? Quer dizer, o goleiro entrando, que era um fenômeno. Sim. Eu tinha que tomar conta dele o tempo Sim, todo. eu né? ia chegar. Era um cara que você olhava fisicamente, ele não era um atleta. Mas no primeiro dia que ele falou assim para nós, eu nunca vou esquecer dessa frase, me dá um mês para eu treinar. E a hora que ele entrou na quadra, ele botou o pé dele, com toda aquela barriga, tórax, ele bota o pé dele na trave, e, porra, Tá resolvido. metade do nosso problema está resolvido. A faculdade é assim, né? Às vezes entram uns caras que você fala, esse cara aprendeu a andar mês passado, né? Exatamente. E aí o cara vai fazer um esporte E aí vai o que você falou é uma verdade. O que o time cresceu com a entrada do Pedrinho, que era um cara que tinha fundamento, né? Muito ágil, encaixou, e aí também vem a virtude do próprio Guimarães, que foi o técnico, de montar essa estrutura com o que ele tinha de peça. E, ao mesmo tempo, talvez pela primeira vez, a gente tenha tido também um time que tinha um banco que dava para ficar rodando, porque é humanamente impossível se aguentar, mesmo para nós, nessa época, aguentar o pique de 2 tempos de 30 minutos do jeito que era pegado. Hoje está muito mais light. Hoje o handball está muito mais rápido, mas está muito mais light. Aquela época era contato. Não tinha essa qualquer coisa de... Mas hoje eu difícil. acho, Naura, assim, que o mais importante é que o handball é uma história de paixão, na verdade. Na FICEMES. Na FICEMES. Isso aí. É uma história de paixão. De altos e né? baixos, mas sempre. A gente pode fazer um programa só de handebol. Você sabe que a Você gente jogou tem- a gente handeball? tem uma- Você jogou? Sim, eu era o capitão. Eles só ganharam porque eu era o capitão, meu velho. Aliás, foi Então eu que mandava no negócio. Dizem, Achei que você tava acrescentando cantando aquelas lá, pô. histórias, Vamos dizem lá, que ele dizem só foi, que- ele era o cada capitão, um- porque ele contratou o técnico também. Não Ouvi sei se dizer, é isso, ouvi né? dizer. Porque cada um lembra de histórias, mas a mais importante, eu posso lembrar das que eu participei como capitão, porque a gente tinha que tomar muita decisões difíceis,
Pra gente ganhar, às vezes eu tinha que ir contra um amigo. Pra gente ganhar, nós somos, no meu último ano nós ganhamos tudo, né? Nós ganhamos o Jubas, os jogos difíceis. A final do Jubas eu ganhei várias coisas porque eu fiz um gol histórico, né? Também porque eu não fazia, eu marcava, né? Conta essa história do gol. Não, o pai do Tozinho. Verdade. A gente estava perdendo o jogo, o pai do Tozinho, que era o ponta à nossa direita, era meu par ali. No alambrado ele chegou para mim, Faltão, não sei o que ele falou. Você tem que pôr! O Tozinho tá bom, meu filho. Eu só sei que eu entrei pela ponta, eu fiz um gol. Exatamente. Caindo no chão, se jogando de eu lado. sei lá. Né? Entrou. Aí, mas não foi só isso. Aí teve um pênalti. E o Guimarães, nosso técnico, deu a bola pro príncipe das quadras bater o pênalti. Eu fui lá, tirei a bola dele. Você deixou? E obrigado, né? Ele era o Tozinho, capitão. Que era o sextonista, que era... Veterano. Né? Não, e porque eu achei que era o Tozinho que ia fazer aquele gol, e o jogo estava empatado, era um jogo 11-11, 12-12, um jogo difícil, acho que era arquitetura, né? Se não me engano. A final foi contra o Carmo. O Carmo. Memorável também. Memorável também, né? Era um jogo difícil, a gente não jogou bem. Foram duas finais sequenciais contra o Carmo. Difíceis, exatamente, isso mesmo. E aí dei na mão tirei. O Guimarães queria me bater, o técnico. Mas o que você tá fazendo? Eu falei, não, é o Tozinho que vai bater o pênalti. E tirei da mão do Naor e o Tozinho foi lá e fez o gol, né? Não. Fez o gol e nós ganhamos de 1 ponto de diferença e fomos para intermédio. O time todo era dos sextonistas, acho que menos o Naor e o Gato. Sim, e o Pedrinho. E o Pedrinho e o Rodolfo, né? Tava eu, o Zé, o Zé, o Serginho, que essa é a história, né? A gente tinha problemas com o Gato, tinha problemas com o Rodolfo, alguns problemas com o Pedrinho, né? Porque para você ter um time não é fácil. E o nosso time não era um time de handebol, como foi falado, né? Mas tinha muita paixão. Então você tinha que cuidar desses caras para eles jogarem bem, né? E no Jubas, o Gato acabou não jogando porque ele não reunia condições. Não reunia condições. Ele não cumpriu determinadas situações. Ele resolveu abandonar. E ganhamos com o Serginho. Aí vamos para a intermédia. Aí tivemos várias reuniões e eu que tive que tomar a decisão. Se o Gato... Nós tiramos o Gato do time no Jubas. Nós retiramos porque ele não cumpriu uma regra do nosso time, que a gente levava muito a sério. Os treinamentos, vai parar de beber, vai parar de, e tem que treinar e tem que jogar. Tiramos o gato. E fomos para a intermédia. E eu fui muito criticado disso, porque aí a gente tinha que ganhar a intermédia. Porque nós tínhamos perdido uma intermédia anterior, onde os nossos familiares nós tivemos que esconder os familiares do Naor, do Tozinho, no banheiro. Né? São Carlos. Eu também, São Carlos. Né? São Carlos. Nós perdemos da Paulista. A Paulista tinha um time fenomenal. Perdemos porque estávamos sem técnico. A gente estava na frente, estava com todo o jogo ganho, estava sem técnico. Eles marcaram nós individualmente e acabaram ganhando o jogo e saiu um pau no ginásio gigante, né? Mas aí nós nos reunindo, e eu como capitão do time, para ganhar a intermédia, a gente precisava do Gato. Não é isso? Exatamente. E era uma decisão difícil, porque o Serginho era meu irmão. E a hora que a gente integrou o Gato no time, o Serginho saiu ele falou, bom, se ele entrar, eu vou perder o lugar de titular. Mas era um cara 10, acompanhou a gente e tal. Mas o Serginho... Então ficou uma situação, para mim, muito difícil. Porque a integração do Gato no time era excluir um irmão meu do time. Então você teve que ferrar o camarada. Um irmão meu. Um cara... que infelizmente faleceu logo depois, mas um irmão meu foi fazer especialização na Espanha, foi um marco na minha vida. Vamos falar um pouquinho do Sérgio Williams de Castro, né? Sim, Sérgio Williams. Depois que ele faleceu, a sala da Atlética, por muitos anos, foi com o nome dele.
A sala da Atlética era uma salinha de mais ou menos 1 metro por 1 metro, né? Então tinha 1 metro quadrado. Cabia tudo lá dentro. Cabia tudo lá dentro, mas essa sala foi a humilde e muito vencedora sala da Atlética por muitos anos. Eu acompanhei isso. E no último ano que ela foi lá, foi o ano que eu fui presidente da Atlética, foi em 2000, porque depois daquilo a fundação deslocou a gente para um local externo, que durou mais uns 2 anos, mas isso é outra história. Mas o meu ano, em 2000, foi o último ano. Eu fui lá ontem na faculdade, por acaso, para fazer uma aula para a Liga, e eu fui naquela sala e olhei, tinha uma plaquinha lá, antigamente, Sala Sérgio Williams de Castro, que era em homenagem ao... A Paulista De tinha, novo? De a novo? Paulista E aí? tinha um time. Não, foi um baita Não, jogo. aí é isso. Não, Aí por favor. foi completamente diferente. O ano anterior que nós perdemos foi um jogo extremamente pegado. Pegado. acirrado o tempo todo. E nós sem Perdemos técnico. O sem Guimarães não foi. A gente dependia muito dele. Ele era um cara. Claro, o técnico faz diferença. E ele era para nós, E aí, ele era a como foi essa diferença. final? Sorocaba, nós, além de toda essa vontade, e aí é mais um ingrediente do time, quer dizer, essa postura do Walter mostrava A também... gente Walter treinava é lá o Sapo. todo dia, Walter né? Sapo, A gente treinava todo Sapo, mostra uma outra situação que também contribuiu muito, é que nós tínhamos uma amizade, uma Grande. ligação muito grande. Muito grande. E isso eu lembro dessa situação do Serginho, porque pesou demais. Pra mim, todo pesou mundo. demais. Pesou para ele, que foi o transmissor da informação. Sim. Né? Mas pesou demais. E assim mesmo, nós chegamos lá com muita segurança, pelos 2 anos que tínhamos disputado São Paulo. Jogamos em São Paulo, ganhamos o. A gente ganhava FUP tudo de menos a prata, intermédia. E era a nossa última A intermédia. FUP de Prata ganhamos, fomos disputar a FUP Ouro, né? Sim. Perdemos só para a Faculdade de Fomos pro Santana. Rio, tudo. Né? Então chegamos muito bem preparados. Chegaram forte. Fortes, fisicamente, tecnicamente e emocionalmente. Sim. Eu não vejo uma maneira de perdermos, de ter acontecido uma derrota, de poder ter acontecido uma derrota naquele ano. Sim. E o técnico foi, Foi. né? Que era um diferencial. Você lembra da preleção dele? Mais A ou primeira menos. coisa que ele falou, o primeiro pênalti, quem bateu? Eu nunca bati pênalti. Foi você. Fui eu. Ele falou para que eu batesse o pênalti na cara do goleiro. Não, ele deu ordem. Boa tarde. Eu nunca bati Nessa pênalti. época Quem a batia? gente podia chutar Português na fazia cara isso do goleiro. Né, Né? né? Hoje não pode Mas a mais. gente foi para ganhar um jogo da Paulista, mas com uma garra. Eu quase não bebi nessa intermédia. A gente foi para ganhar. É verdade. É verdade, é verdade. Não, eu pegava todo mundo, não. Pegávamos todos Quantos na anos mão e faz íamos isso? treinar na intermédia. Ô, A Sapo, gente ia treinar na se for pra intermédia. começar com mentira, eu passo a palavra. Não, Hoje não, é feijão não. aqui, ele toca, na boa. Nós tínhamos que ganhar essa intermédia, cara. Quase Nós não tínhamos bebi. que ganhar essa intermédia. A cobrança foi grande, entre Foi nós grande, mesmos. entre E- nós e, mesmos. a aceitação da cobrança foi grande. tranquila. Foi grande. Né? Isso Bem é- legal isso é ganhar da muito Paulista, legal. né? E foi um vareio. Perdido 4 ou 5 anos pra ele. E vocês Sim. falam de uma coisa que é a amizade que a gente forma, né? Até queria tocar mais nesse assunto, porque eu me emocionei muito no começo aqui com a música. Ah, eu não conhecia a quase música matou a do gente Sapo. A gente O ouviu feijão ali. desidratou aqui. O feijão desidratou. Desidratou. Não sei se pegaram, depois você vê isso aí. Depois dá um close. Mas o Sapo tocou essa música lá fora, a gente falou, vamos abrir com essa música, né? E aí eu queria aproveitar até o momento que a gente tá aqui, porque você fala da música, é uma das coisas tradicionais da faculdade. Sim. Né? A gente fala de gol, a gente fala de esporte, e eu queria que você falasse como surgiu essa música, como você criou essa música, porque um dos caras que aparece na música tá aqui na nossa mesa. E pô. foram várias outras, né? É. Essa aí arrebentou. É, Pode pegar o essa violão música- também, se quiser. Não, acho que não precisa, viu? O feijão. Na verdade, a gente era. Porque eu acho que isso que fica, né? As Tinha um histórias, amigo meu todo que mundo falava, tem, mas o Zacarelli, um grande irmão meu, que tava falava em algum que eu evento era- nosso agora. eu era o grande atleta. O grande atleta, filho, porque eu não jogava quase. Eu não era um cara. Tava no jogo. Mas era um cara que dava tudo no jogo. Porra, tinha um espírito mesmo para ganhar. E além disso, eu era um dos melhores torcedores, porque eu ficava sozinho naquela arquibancada quando eles jogavam, não sei o quê, gritando, berrando. Então toda a competição tinha uma música que a gente levava,
quer seja na Intermédio, quer seja no Jubas, imprimia para que todos cantassem. Né? Para que todos cantassem. Então, é o que você está falando, era um marco onde é o envolvimento da paixão, é o envolvimento de uma torcida. E essa música que você cantou? Como posso- surgiu? não, Foi pós-faculdade? posso fazer um Pode, parênteses claro. aqui? Porque é o seguinte, além da parte esportiva, tem uma história que muito pouca gente sabe. Mas assim... Agora todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Hoje, quem vai no HGA tem um pronto-socorro. Me parece que existe, né? E o Walter aqui foi uma das pessoas principais para conseguir angariar o terreno em que hoje é o pronto-socorro do hospital. Não, é essas coisas que a gente quer saber. Então, porque Também. tinha uma parte de um terreno que ninguém usava, ele era habitado, e ninguém sabia quem que era o dono, e ele fez um contato com, então, acho que era deputado, Emílio Carlos. Emílio Não, Carlos. a gente procurou o Fauzi Carlos. Fauzi Carlos. E a proposta dele, que ele conseguiu o terreno para a faculdade, para a gente fazer uma quadra para treinar e colocar o nome do irmão dele, que era médico e tinha falecido, que chamava Emílio Carlos. Emílio Carlos. Fauzi E Carlos. assim, nós trabalhamos numa eleição para ele, para essa pessoa. Eu ia no palanque. Eu ia e onde ele ia, eu ia no palanque. E a gente conseguiu o terreno doado pra gente, que aí ele virou o negócio da quadra, que hoje eu sei que trocaram por uma quadra externa para fazer o pronto-socorro. E a gente conseguiu tudo por doação. Sim. Cimento, a Votorantim na época deu o cimento inteirinho para fazer a quadra. Mas para fazer isso, onde hoje é o HGA? Onde é o pronto-socorro. O pronto-socorro. Canal 4, ali à frente pro a Canal saída 4. pro Canal Exatamente, 4. A exatamente. saída pro Canal 4, né? E a gente fez tudo. Por exemplo, o Renê, a turma do Renê, ela ajudou a pintar a quadra. A gente ia trabalhar na Nós íamos quadra, trabalhar, né? tinha uma casinha lá, Então, aquela sede. isso é importante a gente Né? Então, falar. isso acabou virando uma coisa para a faculdade, mas que, na nossa modesta opinião, não rendeu ainda frutos do ponto de vista esportivo, né? Porque eu acho que tem uma luta muito grande da instituição, da faculdade, em relação à doação, por exemplo, a deixar os alunos treinarem, né? Então, o pronto-socorro ficou pronto na época de vocês? Não. Não, nós entregamos isso para a gestão seguinte. A quadra? A Era uma quadra quadra. ficou pronta. Era uma A quadra quadra. Descoberta, mas é uma quadra nossa. Mas era uma quadra. E que depois virou pronto-socorro. O pronto-socorro veio na nossa época. Sei lá. Então, vocês chegaram, não sei se vocês chegaram. Não lembro. Você não tava lá, né, Lamano? Na área verdade, médica a quadra tem- é onde hoje é o ambulatório. Porque o pronto-socorro foi deslocado um pouquinho para a direita. Onde é o prédio dos ambulatórios? Vocês pegaram os ambulatórios? Que não era sabe, cortininha. Claro que eu sei. Sabe onde é? Eu frequentei. Se você não frequentou, Então, a quadra era Precisa fazer exatamente onde pronto-socorro, né? hoje é o prédio dos ambulatórios. E até hoje eu olho pela janela do ambulatório e vejo o prédio do SVO e o ambulatório é exatamente onde era a quadra. Dá um aperto, porque eu lembro da quadra, Mas eles trabalhando, pegando na enxada, tal. E o triste é que, primeiro, então, a gente perdeu a quadra e agora a gente está perdendo o HGA, né? Sim, senhor. Então, nós Ou começamos seja- perdendo a quadra. Já era uma dor no coração, né? Que é verdade, eu olho pela janela, era bem onde era a quadra, uma janela e tem um espacinho ali, que já cresceu árvore até, onde era a quadra. Aquilo já dá um aperto. E hoje, eu olho para os alunos transitando no corredor do ambulatório e não são da FICEMES. Gente, isso dói. Só Isso perdeu. Dói e dói para mim e dói para muita gente que é professor, que está lá, que acompanhou a coisa. Por causa de um detalhezinho, uma cláusula pequena num contrato que o Mauro Dinato assinou e a gente não sabe se o Mauro não leu, se o Mauro leu e o advogado da fundação também leu e achou que estava tudo bem, acho que era uma advogada, até não sei. Eu sei que depois disso tinha que um compromisso criou, porque estava vencendo o contrato de 55 anos que a fundação tinha com o Estado para usar o Guilherme Álvaro. Era só reassinar o contrato por mais 55, sei lá. E nesse contrato, a diretora atual do hospital, que já era diretora, né, foi há 3 anos atrás, né,
ela mudou uma cláusula ali que tinha que... O hospital tinha que pagar a conta de luz do prédio, porque a fundação construiu esse prédio do ambulatório, construiu o PS e construiu... E doou para o HGA. E doou assim como a HGA. UTI adulto, que eu lembro Infantil dessa época. também, UTI infantil no também. pavilhão 5, Sim. tudo foi a fundação, para manter os alunos lá. Sim. E aí a fundação construiu o que é um prédio de ambulatório de especialidades no Campus 3. E ali, e nós íamos, todos os médicos que fazem ambulatório no Guilherme Álvaro iam ser transferidos para lá. E quem tinha que pagar essa conta de luz era a diretora do hospital. E a diretora, sei lá o que aconteceu, ela não pagou e fez uma cláusula. Aí o Mauro falou, não, você não está pagando a conta, nós vamos lá em Santos é Eletropaulo, eles vão processar a gente e tal. E aí quando foi ver, ela falou, não paguei, não vou pagar, e vocês ninguém vão para lá porque vocês estão fora daqui por causa dessa cláusula. Eu não sei detalhes, porque é muito triste saber detalhes disso, eu não quero nem saber os detalhes. Eu queria fazer um resumo disso aqui, porque é assim, eu dei aula por 4 anos na FCEMES, hoje eu não estou mais lá e eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou só um ex-aluno. Então eu vou falar e quem não gostou, que não goste. A verdade é assim, não, já tenho a minha aqui. A verdade é o seguinte, infelizmente, o Guilherme Álvaro é o seguinte, ele foi montado e é tocado só por FCEMistas e professores FCEMistas. Tá? Ele só é o que ele é por causa da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Assim como a diretora atual é o que é por conta da faculdade. Infelizmente, nós deixamos uma forasteira assumir a diretoria desse hospital e ela foi de encontro contra a FCEMES. Essa é a verdade. Tá? Então, assim, é uma pessoa que não dispensa comentários. Eu já estive lá e eu posso falar o que eu quiser aqui, porque eu não devo nada para ninguém, não tenho nenhuma vontade de estar lá. Então eu vou falar. É isso que aconteceu. Infelizmente, porque o Guilherme Álvaro é nosso. O Guilherme Álvaro é da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ele não ia ser nada se não fosse a Faculdade de Ciências Médicas de Santos e a fundação que colocou lá uma série de prédios, de professores, de médicos, e a maioria das pessoas que estão lá são oriundas da FCEMES. É só isso que eu tinha para falar. Preciso falar mais alguma coisa? Posso dar um pitaco aqui? Por favor. Eu vejo de longe, né? Porque eu tô eu 43 anos de formado. Hoje eu tô de longe também. Agora, o pessoal os alunos também têm que acordar, né? Porque eles não estão acordando. O Eleusis é o atual secretário de Saúde do Estado. Ele é formado em Itajubá. O Eleusis tem um filho formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ele está lá em Rio Preto. Esse filho do Eleusis, o Eleusis é radiologista, e o filho dele é um bom radiologista. Eu não conheço pessoalmente, eu conheci de vista, que é o Fandangos. Tem até esse apelido de Fandangos. Então, cacete, cara. Porra, a faculdade até agora que eu saiba não foi atrás deles, pô. Eu tenho avisado isso. Pô, Feijão, tem acho que que a deixar coisa... o cara se emocionar, tem que atacar. Eu acho que a situação lá é muito mais grave do que parece. Tá? É uma questão política que a gente não precisa nem ficar entrando aqui, porque é uma perda de tempo e irrita todo mundo. Eu acho que a questão é política. O negócio é o seguinte, esse pirata aqui nunca vai morrer porque nós... Aqui, ó, não vamos deixar, né? E o Guilherme Álvaro não tem dono aquilo lá. Ela acha que ela é a dona, mas a gente vai resolver o problema dela, né? Se não sou eu, é alguém. A gente vai resolver o problema dela, porque se a gente não resolver, ela vai encontrar o caminho dela por outras pessoas, né? Então, é isso. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a FCEMES com o Guilherme Álvaro é uma sinergia que não vai ser quebrada, porque uma infeliz ou meia dúzia de pessoas que estão mais preocupadas com o seu próprio interesse do que uma coisa maior,
querem fazer. Não vai E acontecer. os traidores Isso aí, fissemistas vão isso, pagar. Isso. Um dia vão pagar. Então, acho que a gente não precisa se preocupar Sabemos com quando, isso. não precisa ser Foi um pra momento de estresse do É, local e a bom, gente já vai acalmar e mudar o assunto. A música, voltando, Não, ao mas assunto. antes de você... Deixa pra lá. Eu já só- tô- eu Coisa só- mais Esse legal. bando de Aonde enfeite. chegou isso aí? Antes de uma coisa legal, eu queria fazer uma... Porra, Falar alguma... Eu não falo muito. Não. imagina. Cadê o grilo? Não, o Marquinho falou do Sérgio Williams, mas eu queria também deixar uma homenagem também para o pai do Serginho, o Serjão. Por que Tô isso? junto nessa. Viu? Por que isso? Seu Sérgio O era Sé- maravilhoso. ele logo se mudou para Santos. Ele foi técnico de basquete. Ele me ajudou muito. Foi meu segundo pai. E ele nos dava todo um alicerce para que a gente pudesse fazer. Para fazer uma gestão que a gente nem sabia o que era gestão naquela época, uso isso hoje. Mas para que a gente pudesse administrar adequadamente, ou quer seja uma parte do estudo, a atlética e toda essa parte da quadra, ele sempre estava junto. Eu nos acho dando que suporte. ele deu para o nosso grupo aqui, eu incluo o Jabá, porque ele é um irmão de turma, né? Sim. E a presença de um pai de aluno, com esse entrosamento que ele deu, na realidade ele era pai De todos De todos. nós. Ele O estava convívio dele era sempre grande. junto com a o gente. convívio, a gente, quando alguém estava ruim, mal, a gente ia para casa dele porque sabia que E encontrava só para um ombro a ombro. terminar essa homenagem, quando o Serginho morreu, a gente ficou muito tempo. Ele se trancou num quarto, a gente ficou muito tempo. Enfim, foi muito difícil. O corpo dele ficou fora, enfim. Mas durante 2 anos eu ia toda terça-feira jantar com ele e com a mulher dele. Nós jantávamos, não tinha conversa. Nós só jantávamos. Pegava os dois, jantávamos. Os pais. Os pais pegavam. E o Rodney? Sérgio. Não, era eu, o seu Sérgio. A gente tinha uma ligação espiritual muito grande. Hoje eu sou espírita. Então, durante 2 anos eu fui lá, nós jantávamos, aí deixávamos a Zezé, a mulher dele, em casa, e íamos jogar bilhar. Eu e o Sérgio. A gente não falava nada. Não tinha o que falar. A dor era muito grande. Porque o Serginho realmente era um cara diferente, e o pai dele também era um cara diferente. Então foram momentos importantes, e como o Zé falou, ele nos ajudou, foi um pai nosso para que a gente pudesse ter feito o que fizemos pela FICEMES, né? Então eu queria deixar isso porque me veio... Dá uma vira essa porra. Não, vamos todos. Vamos todos. Assim, do ponto Brinde de a vista, Sérgio. brinde, Sérgio. Brinde a todos. Inclusive do ponto de vista esportivo, nesse jogo aí que a gente falou do 6º ano, acho que mais ou menos na metade do segundo tempo, caiu a energia do placar. E a gente ficou um tempão sem saber como estava o jogo. Quem estava dentro da quadra não sabia. O jogo pau a pau. E é uma imagem que sempre me vem. Chegou um momento que a gente sabia que estava ganhando, né? E aí eu encosto no Sérgio, que era no pai dele, e pergunto: você sabe quanto falta? E a voz dele transmitiu pra gente 30 segundos e a gente ganhando por 4. Depois de passar 5 anos perdendo as finais, né? Porque a gente foi 4 vezes vice-campeão, uma eliminado na Jubas ou Intermédio? Intermédio. Ganhar da Paulista era muito difícil. É assim, Era a um gente time ganhou no profissional. último jogo e foi o princípio do encerramento de 6 meses espetacular para o time de handebol, que a gente ganhou Sim. tudo ali pra frente. E fomos depois seleção, o time inteiro, seleção Santista e depois de Guarujá, né? Sim. O time inteiro da faculdade jogou abertos do interior, tanto por Santos quanto por Guarujá, depois de formados. Para melhorar esse ambiente, tem uma história peculiar sobre jogos abertos. Muito obrigado. Tá? Depois ele vai falar da música. Ele falou, mas não falou da música. Nessa transição, né, do basquete para o handebol, em eu não me lembro, acho que 82, fui convocado eu e o Zaccarelli para a seleção santista de basquete. Lembro, Né? perfeitamente. E fomos para Ribeirão Preto jogar Perfeito.
a regional dos Jogos Abertos. Né? E muito interessante, o técnico era o Mão de Onça, que depois, no ano seguinte, acabou sendo o nosso técnico. Sim, Né? isso mesmo. E fui eu e o Zaccarelli, da medicina, né? Junto com um time todo de atletas lá de Santos e tal. Semiprofissionais, né? Já nessa fase, né? Porque todos já com 20 e tantos anos de idade. Chegando em Ribeirão Preto, o Zaccarelli falou assim para mim: você vai dormir Você vai dormir no... Como é que chama? No alojamento? Porra, Zaca. Uma hora capaz que ia dormir mesmo. Eu não vou. Como assim eu não vou? Não. Diabinho, né? Diabinho. Eu tenho uns amigos aqui em Ribeirão e eu vou dormir na casa dos meus amigos. Mas como é que você vai fazer isso? Não, eu vou falar com o Mão de Onça, né? Nós estamos chegando. Mão de Onça. E eu vou dormir lá. E o Mão de Onça era uma moça. Sim. Mão de Onça é porque a mão dele era horrível, um negócio esquisito, né? Jogador de basquete mesmo, né? E ele foi lá, a gente, saímos de madrugada de Santos, chegamos lá de manhã cedinho, e ele conversando com o Mão de Onça, depois ele veio e falou assim: tá tranquilo, eu vou para casa dos meus amigos e nós vamos treinar às 5 horas da tarde, tá bom? Eu apareço lá, tá bom? Tá bom. Você não quer ir comigo? Não, eu fico aqui. Chegou no né? treino? Não chegou no treino. 5 da tarde? 5 da tarde. Tá, foi feio o negócio. E falou assim: doutor Naor, com essa vozinha, ele, monstro, onde está o Marco? Marco Antônio. Professor, eu não sei onde está o Marco. Mas ele falou que estava na casa dos amigos, deve estar na casa dos amigos. Bom, passou essa noite, no dia seguinte treinamos de manhã cedo de novo, o Zaccarelli apareceu. E de novo ele pediu para o técnico deixou, ele ia almoçar na casa com os amigos, nós treinamos pela manhã, jogávamos no final da tarde. Nos trocamos no final da tarde, todo mundo descansou. 5 horas da tarde estavam lá na Toca da Raposa e o Zaccarelli não chegava. Aquecendo, 5 minutos para começar o jogo, eu vejo o Zaccarelli entrando pela porta, torto, olhando com o peculiar olhar do Zaccarelli, olhando para o chão de luz baixa, e ele vai pular a grade para entrar para a quadra. Pula a grade, ele caiu, né? Tropeçou na grade. O Mão de Onça falou assim: será que ele está bem? Eu falei: professor, ele está tranquilo, está tudo bem, daqui a pouco ele fica bom. Não, ele chegou completamente torto, né? E o Mão de Onça exalando, né? Aquele chope, né? E aí começou o jogo, ruim, né? Jogamos, né? o chope ruim de Ribeirão Preto, e uma hora ele falou assim: será que o Mão de Onça não vai voltar para jogar? Eu falei: Zacá, acho que você vai voltar para casa dos seus amigos. Foi em Ribeirão essa intermédio? Não é intermédio, foi Jogos Abertos. Jogos Abertos que os dois foram convocados. O Zaccarelli, assim como o Zé, era um cara, eram 2 atletas que jogavam tudo. Tudo, exatamente. Jogavam tudo. Tudo. O que eles não jogavam? Beisebol? Às vezes tinha que jogar. Não, jogavam. Às vezes tinha que jogar. Jardineiro Mas de eles jogavam bem vários esportes. Garden. Jogavam tudo. O Zaccarelli, vocês não conheceram o Zaccarelli, né? Eu Não, conheci vôlei ele não esse final de semana no jogo do Palmeiras, que tava um monte de gente. Palmeirense. E ele Mas tava é lá. um cara que jogava muito, jogava tudo. Né? Nós tínhamos um time de polo Ele fez um aquático, eu era pouquinho goleiro. com a gente, mas ele era uma turma antes. O Zaca era 13ª? Acho que 14ª. 15ª. É que ele acabou Quarta. dando uma atrasadinha. Deu o seu jeito. Deu o seu jeito. Chegou até a fazer uma ou outra matéria conosco, né? Zaca. Mas, cara, Você assinava pra ele. Eu assinava pra ele também. mas peraí, Piru, peraí. você porque assinou para todo mundo? Isso. Eu assinei todos Você os fez meninos, todos eles se esses formarem. atletas Eles todos. são médicos graças a você, é isso? Eu tenho uma participação. Eu cuidava Tenho. da peru, Eu tenho né? uma Sua participação. aposentadoria tá garantida, então. Não, eles cuidavam de mim, me protegiam, porque eu grande, mas pateta, né? Não sei me defender, não sei brigar, só dar uns cotoveladas e tal. E eu assinava umas coisinhas lá pra eles nas aulas. Essa história do Zaca, eu fui com ele em Santos. Em Ribeirão. Em Ribeirão. Também pela seleção santista, só que eu fui... Você era o titular. Faltou alguém lá, eu Você fui. foi de amigo. Mas foi a mesma coisa, sumiu, Era o segurança. ele sumiu, né, e eu sumi junto, né, lógico. Você sumiu. Você foi de amigo.
E na hora, parece, pô, era Não, o Zaca era uma figura. O Zacarelli, é uma figura. ele jogava Meu irmão, hein? no Júnior da Ponte Preta. Jogava muito. Fazia dupla de zaga com o Juninho, que depois virou profissional. Muita bola. Que jogou Futebol. com o Pelé e com o Sócrates, porque essa história a gente sempre ouve. Na faculdade, alguém jogou com o Pelé e com o O Sócrates. Zaca Alguém jogava marcou muita Jogava pra bola. caramba. E Ele, ele- ele e o Nelson na zaga lá, não passava ninguém. Não, tem um jogo dele especial. Foi um jogo lá na Baixada, no Jubas, nós em Engenharia. E tinha um ponto esquerda da Engenharia. A Engenharia tinha um timaço que ficava fintando e finta aqui. E o Zacarelli no intervalo falou assim, ó, pessoal, a hora que ele pegar uma bola no contra-ataque, afastem-se. Vai dar merda. É isso. E aí aconteceu isso mais ou menos 10 minutos do segundo tempo. Esse ponto esquerda saiu driblando todo mundo e de repente todo mundo se afastou. E ele vem do centro da zaga e Câmera lenta. gruda o ponto Câmera, esquerda né? na grade do estádio. O resultado prático final que a gente venceu o jogo. E, se não me falha a memória, a Engenharia não passou nenhuma vez mais do meio de campo sob pena de ser agredido por ele. Não, mas Não é independente agressão, disso. não, era... Não, ele era Não, um excelente independente disso, o Zaca era um cara. A gente ia pra alguma festa, a gente já falava pra ele, né? Com quem você vai ficar? Ele já tinha que escolher logo de cara, porque era o doce mesmo, né? O cara era impressionante. Então, Zaca, com quem você vai ficar pra gente ver com quem que a gente Era vai... aquele cara que você colava do lado Não, pra pegar a isso, sobra. a sobra, rebarba. era a sobra. No minuto. Eu trabalhei Vocês com eram ele. assim, né, comigo? Eu fiz medicina do trabalho com ele em Santos. Eu trabalhei 10, 12 anos. Vai dar pra editar, né, velho? Tem que editar, é verdade. Essa precisa, velho. Vocês eram. Mas eu trabalhei 10, 12 anos com ele e fizemos medicina do trabalho em Santos. Imagina nós saindo de São Paulo depois de trabalhar, estudar em Santos e voltar. Uma vez eu tive que pegar ele ficou dormindo no carro, o carro entrou em São Bernardo, ninguém achava ele. Eu tive que fazer um caminho, mas mas o Zaca é um cara que tem que vir aqui, com certeza. Não, mas o Zacarelli tem um detalhe. Ele lotava aquele ginásio no Jubas. Por quê? Ia todas as faculdades, a mulherada toda, porque elas iam ver a bunda do Zacarelli. Não, então, A o mulherada assunto virou toda Zaca. ia. E todo mundo, elas ficavam lá toda podcast do agitadinha. Tem um podcast Vamos inteiro trazer, pro vamos Zacarelli. trazer. E a mulherada das outras faculdades, a gente se infiltrava para ouvir os papos e tal. Tudo era o Zacarelli. E a esperança era se alguém conseguir ser pega pelo Zacarelli, Olha entendeu? só. A mulherada ia toda assim, né? O cara é bom, hein? amigo, Esse cara- porque sempre tava Nossa, junto. o cara é bom, hein? Você colar nele, Colava você nele. tá na Ô, fita. Peru, deixa eu fazer um... Conta pra gente aqui aquela história que virou música e até hoje a gente conta, dos sapos na quadra. Sapos na Quadra foi sensacional, né? Foi no Jubas também. As melhores coisas, eu acho que eles têm razão, foi no Jubas, né? E eu não sei de quem que foi a ideia, sabe? Quase que eu tenho certeza, mas não sei bem se foi, né? Tem gente fugindo já, saindo correndo aqui. De quem teve a ideia? sabe Sapos que não é- na mão e na outra... A gente já teve essa história aqui num outro episódio e a gente não chegou a nenhuma conclusão. concluímos. ainda. Então, eu também não sei de quem foi a ideia. Eu sei. Todo mundo e nem sei sim, sim. aonde que se compra sapo. Não. Vivo. Mas Não o sei. sapo era Olha lá, olha o comprador de sapo. Não, Vai lá. não, Olha lá, o comprador de sapo. Contrabandeador Será que de era Nós sapo. tínhamos a fabricação dos sapos. O Greenpeace, atenção. O diretor do ginásio era o Descobrimos. nosso parça. Então ele deixava entrar Seu as Milton. coisas às 3 da tarde, mais ou E menos. sapo é que nem coelho, né? Procria de um jeito que... Mas coelho também tinha. Tinha também. Coelho? Coelho eu não lembro. Não, mas vai Eu me lembro vai de surgir uma a história do abertura. sapo. vai. Não, para que tem Com sapos na mão e na outra esse eu vou alguns fazer minha paraquedas. culpa porque a gente fez isso e hoje em dia eu deixei muita gente chateada. A gente deixou. Não, mas foi uma história, vai lá. Por causa do Por paraquedas? causa do paraquedas. Não, gente, era um sapinho. Porque assim, lindo, a paraquedas. abertura dos Jogos Universitários de Santos era uma cerimônia. A gente saía em curso pela faculdade,
muitos carros com bandeira. Avenida Entrávamos da na Praia. Avenida na Costa e até a rua do ginásio. Entrávamos no ginásio. Era um negócio maravilhoso. Todo mundo esperava. Todo mundo esperava. entrada Na hora que da a medicina. faculdade de medicina chegou. O que eles vão fazer agora? E aí, assim, o fundamental na abertura era que a medicina jogasse. Porque senão a torcida não ia deixar a coisa acontecer com uma certa tranquilidade. Né? E teve um ano que eles não puseram o jogo da medicina, sendo que ela ia fazer a festa da abertura. E aí foi incontrolável, porque o pessoal resolveu estragar a quadra. Já estava decidido. Não vai ter jogo, então vamos jogar farinha, por exemplo. Né? Moedas. Isso me arrependo, às vezes. Será? Tá bom, a palmatória. Então, assim, Eu não me arrependo, porra nenhuma. e aí a gente fazia, cada um levava um animalzinho. É um cuidado aqui, um compliance está grave. Você lembra que na abertura desses jogos, foram cantar o hino nacional de abertura e o cara que foi reger a banda da Polícia Militar, quando ele foi assumir o posto dele, tinha um rato em cima da escada do lugar que ele ia fazer o hino nacional, e não teve, né? Ele acabou sendo uma coisa por fora. Então, Medo de rato. era uma coisa que a gente tinha como tradição e falava. A medicina tem que jogar no primeiro dia, porque ela vai com uma festa. Se ela vai numa festa e não tem a participação dela, a tendência desde briga entre eles tal, é uma treta, né? Então esse ano em especial foi um negócio meio pesado. Isso virou música, né? A música do Jubinho. Aliás, o próprio seu Milton ficava esperando a festa. Sim. Né? Ele era o gestor lá da Rebouças. do Rebouças, e ele ficava esperando a festa. Ele só fazia assim, ele queria saber que nível que ia chegar a festa, né? Pra ele se prevenir um pouco, porque era incontrolável. Qual né? seria a imaginação? Qual seria a imagem? Porque a cada ano era uma inovação, né? Do porco, né? No ano que o Papa visitou o Brasil, teve uma abertura especial, amém, do João de Deus. Né? Então, A bênção do João de Deus. A bênção do João de Deus. então É mais grossa que Que o meu braço, quietinha e recatada, não perdoa. não dispensa um bom. Para quem viveu aquele momento é especial. Porque vocês imaginam, o Papa tinha acabado de sofrer um atentado. estava no Brasil. No Brasil sofreu atentado. Então todo mundo orando por ele. E aí vem essa E a gente música, canta a né? primeira vez, o normal, né? Um romantismo incompreendido, poxa. Isso é Eu fazia impressão lá Cantamos, dava pra todo mundo. cantamos a cantar primeira música. estrofe anormal que todo brasileiro cantava. A gente foi aplaudido de pé pelo ginásio. Devia ser aplaudido até hoje. Aí porque nós foi cantamos a sensacional. segunda, tomamos uma maior vaia. Isso E os sapinhos com paraquedas? Hã? Foram caindo na quadra, assim. Bonitinho. Não foi caindo bonitinho, eles se estabacaram. Puta, era horrível, né? Foi horrível. Hoje Teve o pensando. caranguejo, vocês sabem do caranguejo também? Não, conta Teve aí. caranguejo também, no outro ano. A gente levou uns sacos de caranguejos, não sei se vivos ou mortos, porque eu nem cheguei perto do caranguejo. Enfim, a gente pegou os caranguejos, arrebentava e tacava na torcida do Odonto, que ficava do nosso lado. Só que nós não pensamos numa coisa: tudo que vai, volta. É. E aí começou a ir patinha de caranguejo, com aquelas patinhas machucando o povo de lá, e começou a voltar pro povo de cá. E nós tomamos um monte de caranguejada na cara, porque a gente mandou para eles usaram para voltar. Abertura sadia. Muito. A bênção do Por João de isso, Deus tá aqui. A bênção do João de Deus tá aqui no no livrinho de livrinho. música. Sapo. Foi você que fez? Por isso que a gente fazia as músicas em agradecimento, né? Em agradecimento. Segunda opção. Opção. Não entrou na medicina, é clínica povão. Tira dentes, incisivo e molar. Dentista pra ficar na história. No X da Med vai ter que rebolar. É uma delícia.
Pra filosofia. Cada competição é o que da a gente filosofia tava é muito falando, boa, né? né? Tinha o jogo, tinha a vibração, mas tinha a festa, tinha a emoção, a torcida, as músicas, né? Isso empolgava muito, né? A intermédia essa empolgação era menor porque eram menos pessoas, né? Mas no Jubas realmente era muito maior, a gente podia fazer uma festa maior. Num sentido geral, você achava que o Jubas... O que era melhor, Jubas ou Intermédio? Pra gente era melhor Intermédio. Não, então, o Jubas... Não, intermédio. Vocês não viveram o Jubas que nós vivemos, né? Mas pra gente... O Jubas que nós vivemos, a gente se sentia o dono daquela situação, aquele Rebouças lotado, era rádio, era Muito diferente, entrevista, era uma preparação anterior, era você motivar tudo, era você... o protagonista do Jubas era a O Medicina Jubas Santos. era em que época do começo? Igual O Jubas, Deve maio. Deve ser maio. Que é bom, porque é uma boa preparação Maio e para setembro, Intermédio. exatamente. Intermédio em setembro. Você vai bem no Jubas ou nos Jogos do Unisanta, que hoje é atualmente. Fora que Você você tá tinha, bem pra você ir pra tinha um intermédio. tempo para se preparar, porque Sim, você começava sim. a aula lá em fevereiro, tinha tempo para se preparar e era uma continuidade para chegar na intermédio. E a gente era o protagonista do Jubas, ponto. Na intermédia, nós não éramos o protagonista. Você tinha a USP. Depende qual quesito. Não, mas... Bater nos depende. Não, outros. sim, bater, cheirar. Nossa! Meu Deus. Vamos sair. Sai Entregou. Não, Né, pera, mas- explica cheirar o quê? Né? Hoje em dia Não, cheirar... É muito Mas grande. intermédio é um caso à parte. É um caso. Então, um caso nós à parte. não éramos Intermédio- protagonistas. Todas as medicinas queriam ser protagonistas, mas a USP e a Paulista realmente eram os protagonistas. E o jogo, a competição era. Esportivo. Você podia ser rebaixado, você tinha que estar entre os primeiros. Então a competição era muito Intermédio. na intermédio, muito forte. Então, Mas intermédio em todos os aspectos, porque você sai de casa para ir para Santos fazer faculdade, o seu nível de referência e de juízo ele cai assim absurdamente. Vertiginosamente. Ele cai num Sim, nível que sim. você fala, não dá para baixar. Aí a semana da intermédio, ele vai no chão assim, você fala, meu, o que aconteceu aqui nessa semana? Aí depois você volta, né? No Juba, assim, tinham duas coisas. Na intermédio, a gente tinha um desnível de qualidade de equipe muito grande. Sim, isso Né? Na intermédia. Hum. No Juba já eram mais equilibrados, Mais homogêneo, porque a gente verdade. tinha Fefes, Carmo, todos com atletas. Fora que era mais fácil você segurar os atletas para competir no Jubas, no nosso caso, do que você segurar os atletas para Sim. competir na intermédio. O Jubas era mais competição e a Mais intermédio competitivo, balada, muito mais competitivo, com festa, certeza. festa, né? É muito. A intermédio era festa. E o Jubas, as outras faculdades, filosofia, ciências contábeis, eles Contratavam a Sim. FEFES, né? Contratavam atleta. A Não, técnicos. Nós éramos. Eu era É. o técnico de basquete feminino, depois Sim. entrava o Naor. É que, teoricamente, a FEF seria a obrigação de ganhar tudo, né? Pra vocês terem uma ideia, uma vez pediram. Uma vez me pediram para eu entrar no time de vôlei, né? Porque o time de vôlei sempre tinha um banco muito pouco, 2, 3 atletas. Hoje o vôlei é uma característica da faculdade, time de ponta, Sim, etc. quando eu tava saindo na faculdade já virou, era uma coisa, um time absurdo. Pois é. E eu fui participar, fui no banco, fomos jogar contra a FEFES. O atleta da FEFES era o Domingos Maracanã. Nossa. Tá certo? Era um dos atletas da FEPS. E o técnico Negrelli. nosso falou assim, Negrelli, o técnico do nosso time falou assim, você vai entrar, você vai ficar olhando, eu nunca tinha jogado vôlei assim, você vai ficar olhando o Domingos Maracanã onde ele for, e a hora que ele subir, você sobe com ele, que você é grande, você vai bloqueá-lo. Com o braço pra cima. Com o braço pra cima. Ok, eu entrei com o braço pra cima, ele derrubou meu braço, minha cabeça, com a porrada, a capacidade de impulsão e de força que ele tinha. Por um atleta de seleção brasileira. Né? Então, essa questão talvez no nosso caso, a questão do vôlei talvez era o time que talvez destoasse, mas a gente competia no basquete, a gente competia no handebol, a gente competia no futebol salão, no futebol de campo. Né? Era muito mais equilibrado do que era na intermédia. Na intermédia você pegava um time muito ruim para jogar do outro lado. Né? A gente sabia que ia fazer final ou contra a Paulista ou contra a Pinheiros. E normalmente ia perder deles. E normalmente ia perder, mas Porque eles eram já sabia que se técnicos de seleção brasileira. Se pegasse esses times né, no chaveamento, já ia para lá com a ideia de que ia estar morto na primeira rodada. Né?
Não Pô, tinha. eu vou abrir, porque a gente não falou nada do salão aqui, né? Mas futebol do salão. Nem da faculdade, depois eu ia perguntar para Só mais um vocês detalhe sobre... esportivo, é que a gente foi campeão dos Mais Jogos um detalhe Universitários, na modalidade de futebol do salão, eliminando uma vez os dois times da cidade que disputavam o campeonato estadual paulista. Um ganhamos na semifinal e outro ganhamos na final. E assim, um desses jogos tinha uma história muito boa, que era, naquela época, 5 faltas, você era eliminado. E um dos não sei se vocês conhecem o Nelson, que era... Nelson é palmeirense? Não, esse Nelson é corintiano. Tá, não. Então o Nelson é palmeirense. Ele estava no 6º ano e ele fazia parto no HGA, geralmente parto beneficente, essas coisas. E a esposa do juiz, ele tinha feito o parto dela de graça. E ele, por exemplo, ele ficou com 4 faltas com 5 minutos de jogo e não tomou a 5ª falta, fazendo de tudo um pouco. Tentou, mas não conseguiu. Tentou não fazer. O juiz não deixava ele fazer a falta, ele revertia a falta. E assim, a cidade inteira acho que foi uma das poucas vezes que eu fui ver, quer dizer, eu joguei, né? Que eu vi a cidade inteira torcendo para a medicina. Uhum. O contrário, porque eram os caras que jogavam, que era um time fora do nível, e jogando contra a faculdade de medicina com o ginásio lotado. Então, esse também, pessoalmente, é das marcas, uns títulos que eu me recordo com muita satisfação. Agora, eu queria... Não sei se vocês querem seguir nessa, mas assim, a gente tá falando de esporte, intermédio, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da época da faculdade como faculdade de medicina, né? O que era um destaque da faculdade, um professor, uma disciplina? O que a faculdade em si, como faculdade de medicina, foi legal para vocês? E aí vocês podem falar livremente, assim. Começo aqui, né? Porque eles não frequentavam muito a faculdade de medicina. Por isso, eu tenho essa curiosidade. O feijão quase levantou para mijar agora. Quase. Não, gente, pessoal, todo mundo muito assíduo, frequentador das aulas, né? Mas a faculdade tinha grandes mestres. O Feijão pegou mestres maravilhosa, assim, chefe da anatomia da Paulista, o chefe da clínica cirúrgica da USP, os melhores professores. Parece que a anatomia hoje está bem representada, né? Na claro, faculdade. maravilhosa. Meu marido, parece que chefe, melhorou. né? E você então, lá, né? Não, maravilhoso, a gente domina. Não, a gente tinha professores de muita qualidade. Quando eu entrei, alguns já tinham sido demitidos, né? Mas Feijão pegou professores muito melhores ainda que a gente ouviu. Domingos Delácio, umas grandes assumidas. Que turma que é o Geraldo da anatomia? Sabe, Marquinhos? Geraldo? Eu acho que ele é da terceira. Ele é mais, não conheci. O Geraldo era da terceira ou quarta turma. Eu vou colocar eu acho que é uma opinião pessoal, mas todo mundo vai se identificar com ela. Eu diria que, do ponto de vista de faculdade, nós fomos privilegiados. Porque a gente tinha a primeira coisa que eu acho que é fundamental, um hospital-escola. Então isso acho que... Uma quadra no hospital-escola ali, né? Tinha uma quadra. Eu acho que isso deu uma vivência profissional muito grande para todos nós. Eu acho que é uma coisa que a faculdade... os alunos devem sentir isso. Que ela deu oportunidade de a gente vivenciar situações tanto do ponto de vista médico como do ponto de vista pessoal, relacionamento com o paciente, assim, fora dos padrões, né? Então a gente tinha um departamento de pneumologia espetacular, nível top, pediatria espetacular. Jaime já era da época de você. A Keiko. Também. Eu estive no congresso de pediatria agora. A Keiko está lá fazendo as mesmas coisas. Eu como calouro, eu briguei com o chefe da obstetrícia no primeiro ano e quando eu cheguei no 6º ano, a matéria foi espetacularmente dada. Né? Quem eram esses professores? E quase... Vamos falar o nome desses professores. Guilherme Porto, por exemplo, a imagem que eu tenho do final do curso dele é um negócio assim muito bom. A imagem do Jaime, o Jaime foi nosso
Nosso, nosso paraninfo, né? não, patrono. Patrono. Nosso patrono. E assim, o ambulatório, esse ambulatório de aleitamento conjunto, né? Nossa, A gente foi a base do estudo dele, né? Professor Jaime, professora Keiko, Laís, Paulo Coque, Feijão. Ernesto, professor Ernesto. Paulo Sérgio. A gente teve aula com todos esses professores. Então, eles foram, acho que o Jaime Moraes foi homenageado Não, da sua época até a minha. Não, As primeiro, clínicas básicas. o primeiro grupo de aleitamento materno foi na minha turma. Então foi em 1979, com a doutora Keiko. Doutora Keiko. Keiko E Peito. ela tá fantástica até hoje, cara. Tá Gente, ela já nativa. foi homenageada no mundo inteiro, porque ela criou essa coisa do alojamento conjunto e da amamentação, e ela é reconhecida mundialmente, Agora- a doutora Keiko. Infelizmente, eu não posso dizer menos ou mesmo em relação ao doutor Antônio Guilherme Porto, que, pelo amor de Deus, né, ele entrou para substituir o doutor Domingos Deslácio. Então, Aí a comparação ele- é complicada, né? Não é com a complicação, Ele a foi comparação é criado complicada. pelo Ele, como Delácio, pessoa, não criou ele. chegava no chinelo do Domingos Deslácio. Como técnico, tecnicamente ele podia, Tecnicamente, mas era como bom. pessoa, Mas nós tínhamos, assim, as clínicas básicas, né? A gente tinha professores muito bons, né? Pontualmente. Né? Fala os nomes deles, é importante isso pra gente. Ué, Salvar. Faz não, tempo. não é questão do amarelinho. É que a maioria, Sim, a grande sim. maioria, por exemplo, a era cadeira, bom, a cadeira a base era boa. de histologia, por exemplo, é que Nossa, maravilhosa. a gente entrava na faculdade. Cherruti. Constantino era o mais novo deles. Era o mais né? jovem. Entendeu? o Cherruti era aula sábado à tarde, né? Sábado de manhã. Sábado à tarde. De manhã, 8 horas. Professor Constantino. Não, sábado à O tarde Constantino tinha Grisha, Boturão e o tinha professor aula. Demóstenes Orsini. 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 Era uma cadeira fantástica. Só que a gente entrava no primeiro ano, você não tem noção do que é isso. Então, para nós era uma coisa enfadonha, etc. Mas eram pessoas de alto padrão. Né? Mário Rubio a gente já pegou no segundo ano. Parasitologia. Né? Na parasitologia. Também era uma disciplina importante. A fisiologia era algo de terror para a gente. Né? Não, mas vocês não precisavam estudar muito, porque eu levava as dicas para vocês. Dicas do feijão. Já Eu ia tinha chegar tudo nas dicas pronto. do feijão para a prova, porque a prova era assim, 6 questões escritas, onde você Escritas. tinha que escrever pelo menos uma página frente e verso do papel ao maço. Né? Era uma coisa Potencial assim, cortical evocado era a primeira, segundo dor referida, e Embora esses terceira era fácil. sublimiares não produzam potencial de ação, Então, eu acho que todas essas cadeiras tinham as suas tinham professores bons, né? Talvez a cadeira toda não fosse interessante, mas tinham professores, mas que tinham características como, por exemplo, a fisiologia, que todo mundo aprendeu na marra, mas que a gente sabe hoje, analisando depois posteriormente, que as análises das provas, por exemplo, eram coisas que não existiam, né? Você pegava a sua prova era assim, sua nota é D+, e C-. O que significa isso? Até hoje ninguém sabe. Né? E no final do ano, 50% ia para exame, 50%, 25% ia para a segunda época, e era uma coisa meio folclórica. Né? Mas eu acho que o grande potencial que a gente tinha nessa época eram as cadeiras a partir do terceiro ano. Propedêutica para nós era fantástico, com professores que eram oriundos já formados dentro da faculdade, que agregavam a professores que vinham de São Paulo. Porque no começo todo mundo veio de fora. Todo mundo veio de fora. As cadeiras vinham prontas para cá e depois ela foi isso é abastecendo com alunos. Isso foi uma coisa muito interessante no meu ponto de vista. Nós já pegamos isso. Por exemplo, pegamos um professor que na época era relativamente odiado, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, aprendeu, que é pai de um dos formandos da turma deles, que era o Moisés Minces. Não tem o que falar. Mas era um professor que naquela época fazia algo que se faz hoje em termos de pedagógico do que se faz hoje como é que chama?
dos PBL, etc, etc. Ele já tinha essa O visão. doutor Fernando Lamano está perguntando para mim se a gente teve aula com Moisés Teve, Mendes, eu porque sei ele que não teve. apareceu. Eu Mas sei que eu tenho uma eu vou passagem com o dizer que professor ele Moisés deu Mendes. aula pra gente. Eu Foi lembro dele. fantástico. O O professor Moisés Mendes Eu vou era contar um uma cara, outra história pra assim, vocês do Moisés Mendes, sensacional. assim, porque Dermato, né, hoje todo mundo saía com uma base muito interessante. E eu vou contar uma particularidade dele comigo. Né? Toda vez, e aí eu vou voltar ao esporte. Toda quinta-feira à tarde que ele dava aula, ele não tinha horário para chegar. Era Moisés. marcado Moisés Mendes. Nossa aula isso era aí. de quinta, Até malandro. hoje Nossa é. aula era Né? de Ah, quinta, que vendo você como eu sabe? sei, ó. E dava Folgado. 5h30 da tarde, eu tinha treino. Porque foi uma época que, graças ao Mão de Onça, eu treinava lá no Atlético Santista e tinha uma bolsinha para treinar. Então, dava 5h30 da tarde, eu pegava minhas coisas e ia para o ginásio. Quando chegou na prova oral, né, porque todo mundo apresentava um caso. Prova oral. Né? É a mesma, Chegou na olha, prova oral. vocês são da 18ª, nós somos da 36ª e era a Mesma coisa. Ele não tinha, pelo menos na nossa turma, ele não tinha ordem alfabética de chamava. Ele ia chamando. Então era todo mundo obrigado a ficar na porta. Eu fui o último a ser chamado. Mas você sabe que eu tenho a impressão que ele se divertia muito Muito. nessa prova oral. Muito. Primeiro que ele Uma não te dá, formalidade, velho. a Te form- arrebentava. sem se alterar. Delícia. E eu nunca vou esquecer de ir fazer o exame e ele fala assim: boa tarde, doutor. Assobiando, eu não consigo assobiar e falar comigo quando ele fazer, né? Doutor, tudo bem, né? O senhor tinha algum compromisso na sua vida fora a faculdade? Esse cara está me perguntando aqui na prova se eu tenho algum compromisso. Por quê, professor? Não, porque todas as vezes, às 5h30 da tarde, na minha aula, eu só saía. O senhor trabalhava? O senhor trabalha? Falei, professor, mais ou menos. Né? Na verdade, eu não sabia o que falar para ele, né? Não justifica, mas Não, sim. Então, só para marcar, porque são pessoas icônicas. E eu acho que o ápice disso a gente pegava no 5º ano. Porque as cadeiras do 5º ano, as principais, clínica médica, pediatria, obstetrícia, queira ou não, com o Guilherme, e cirurgia, eram muito fortes, com profissionais de muita capacidade, né? Capitaneados lá pelo Jaime Muraovski, a Mauri, Teixeira Negro. Né? Mauri Você tá era da falando, cirurgia quando a infantil, gente né? entrou, o Geral, Porto tinha saído. Foi cara um aí, luto. Foi um luto quem? absurdo. Quando a errado, gente né? entrou, Era o bonzão. Porto tinha saído. Porque ele E tinha foi um um grande... luto. A galera fala, meu, Guilherme Porto, um baita cara. Ele, Então, tinha, eu ele tenho- tinha uma tenho outra grande referência vantagem, dele. que eu acho. Assim, ele tinha uma didática impressionante. Ele, em 50 minutos de aula, ele revisava a aula anterior, dava a aula dele e fazia a revisão dessa aula. O que ele fazia do comportamento dele depois, em relação ao que tinha com a equipe com quem ele trabalhava, era uma outra situação, porque ele não deixava ninguém crescer, todo mundo estava na mão dele. Tinha na época, pelo menos na minha época, as pessoas uma dependência muito grande dele, ele não deixava ninguém crescer, aí vai uma conversa muito longa. Mas essas clínicas eram importantes. A ponto de quando a gente chegava, e a gente tinha o 5º ano só para nós dentro do hospital, isso era um diferencial fantástico, porque a gente chegava em São Paulo, aqui para quem vinha para São Paulo, e mesmo para quem ficava em Santos, indo para Santa Casa, era um sextonista que já tinha vivido o 6º ano no ano anterior. Então, a bagagem com que a gente chegava do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico era muito grande. Não sei hoje como é que está essa cara, mas já que foi perguntado em relação à nossa época, eu acho que a gente tinha um curso que vinha num crescente. Acho que vocês tiveram Até- os melhores professores. Sim. Eu acho que sim. Por A maioria da escola da Paulista. Exatamente. Era Só cara bom, que formavam a gente como caráter, como homens, Sim, né? exatamente. Não eram só professores, né? Moisés Miss, eu era o irmão do Ricardo Miss, moramos juntos, então... A cama redonda. Então, assim, o Moisés, para mim, foi um divisor. Realmente, os primeiros anos de faculdade, eu acho que eu não sou exemplo. Eu levei a Atlética, deixei consumir muito. Não acho que isso é um exemplo, não recomendo, né? Mas o Moisés foi uma virada de chave. E o 5º ano e o 6º também. Né? Mas o Moisés, para mim... Eu frequentava a casa dele, ele tinha uma rotina. Aquele médico tinha uma rotina, acordava às 5 horas da manhã, estudava até às 7, depois ia para o consultório, ia dar as aulas dele. Os professores nessa época tinham uma condição diferente também, é uma realidade. Ele ia de motorista, eles tinham uma condição, mas te formavam como
homens mesmo, né? Por isso que eu acho que é um didática- crescente, Walter. A gente Foi, entrava foi, no primeiro foi. ano, mais ou menos, ia para os terceiros. Mas eu só quarto quero anos, anos fechar. 20. O Moisés, para mim, ele trouxe, como você falou, ele trouxe uma visão de como ser médico, né? E super importante no momento que ele fazia que isso, ele que era o fazia momento isso. dessa virada. Dessa virada. Exatamente. Que para Ele mim se foi, preparava pra foi ir pro decisiva. internato. Para mim foi De uma muito maneira importante. geral. Quando a gente entrou na faculdade, o Moisés era tudo isso que vocês estão falando. O que era passado para nós, como calouros e tal, era que era um professor que ia te ensinar uma situação ou uma condição que você nunca ia esquecer. Inclusive na rotina né? da Foi aula, né? foi Na exatamente rotina isso que da você aula. está falando. A E gente ele nunca vai foi, esquecer. e de fato era, né? Lembrei Era um agora, cara ele já inesquecível. fazia naquela Inesquecível. época metodologia ativa, que é o Agora, que é o desculpa, aplicado não, hoje, né? por incrível que pareça, o que aconteceu na nossa época? Ele foi boicotado. Sim. Ele foi boicotado na nossa formatura, né? Inclusive o filho dele não foi na nossa formatura, né? Porque determinadas pessoas da comissão de formatura, etc., boicotaram uma situação onde o filho estava sendo formado. Era uma obrigação, Com certeza. né? Nossa, é interessante isso, né? Uma A coisa, gente um passou- irmão, a gente- homenagear, um filho está sendo formado. A gente teve aula com os dois, né? Uma O pai retratação com o filho. histórica, é isso? Não, é uma A gente pegou essa situação, é uma transição dor para o Ricardo até hoje, né? O Moisés faleceu, acho que tem uns 5, 6 anos, talvez, né? Mas assim, um professor desse que a gente está falando, né? A minha turma, pessoas da minha turma boicotaram, não sei, por ciúmes, tinha um filho, e ele nunca privilegiou o filho dele, né? E não deixou, tinha aquelas votações, aquelas comissões de formatura, etc. E o Moisés não participou, né? A Peru acompanhou isso. Opa, Um momento, eu nem sabia que o Moisés tinha chegado nessa importância até vocês, né? Nossa. Até vocês, quer dizer, uma coisa que eu Você pensei. entrava na faculdade, você escutava. No quarto ano, você vai estar lá com o Dr. Moisés Mins, tem que ir de branco. Compra água. Tem que apresentar, compra água para ele, apresenta o caso. Era aquela coisa. Exatamente. 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 20 anos Sabe o que eu curtia Fantástico. naquela discussão de caso que ele fazia? Que sem te humilhar, ele te botava no seu Perfeito. patamar. Assim. Mas era Não, ele Ele te botava no seu legal. ele fazia tipo Hipólito, mas não saiu humilhado. Mas É isso mesmo. Aí- Ele não te desrespeitava, ele não te humilhava, Mas simplesmente você não sabe você nada. não sabe nada, né? Tipo o José Hipólito uma vez Você falou. concordava com ele, O né? cara foi falar, o residente foi falar pro Dr. Hipólito, mas não dá pra fazer essa técnica ao invés dessa? Ele falou assim, ó, nos 1.500 casos que eu operei, não deu, mas Se se quiser... vai Tava na argumentar minha de jeito, tese né? Ele de falava assim, livre docência era clássico. dessa técnica não deu certo. Se Ele você falou, quiser pode ter- acontecer, mas eu nunca vi. Quer dizer, o cara tem 110 anos de medicina. Pode acontecer, ele nunca viu, quer dizer, não existe, né? E esse complemento, só para fechar em relação ao Moisés, porque ele foi um cara que marcou, porque eu fui para a segunda época, entrei no internato, no dia 2 com a minha matrícula ainda pendente, porque não tinha passado em gasto. O Ricardo me ajudou demais para fazer a segunda época. E depois, na segunda época, ele falou assim: eu sabia que o senhor ia estudar bastante, por isso o senhor está aqui hoje, parabéns, tal. E voltando depois, dentro de todo esse perfil de não menosprezar ninguém, eu voltei depois, no 6º ano, para treinar um dia lá em Santos, e tinha aula dele, eu subi para ficar esperando o pessoal. E eu estava dentro da aula, e ele entrou, ele olhou, eu estava sentado no fundo, óbvio, não fazia parte da aula, ele entrou e falou assim: eu queria agradecer a presença do Dr. Naur. Olha, esse cara é legal. Ele era esse cara aí. Ele era esse. As pessoas interpretavam isso como algo jocoso, e não era. Era uma postura dele mesmo. Queria agradecer, Independente passou da comigo reação da- independente, né? Então, era um nível de professores assim. Nós talvez tivéssemos também professores que não tão qualificados ou não tão educados quanto ele. Mas eu acho que isso era marcante no nosso curso. Né? Então, mais ou menos nesse nível que eu também vou falar. Para mim, depois de um tempo, ele foi a pessoa que me ensinou a fazer história clínica. A importância que a história tem clínica na nossa área.
Porque Sim, é isso. eu fui para a segunda época, por exemplo, ele fez uma pergunta para mim e perguntou como é que eu fazia o diagnóstico. Eu falei uma resposta maior, ficou entalado aqui, que era pela história clínica. Ele falou, o senhor estudou a matéria, agora pode ir embora. Certo? E assim, no meu primeiro ano de residente, eu trabalhava de bico na enfermaria do Hospital 9 de Julho. E ele internou um paciente no Hospital 9 de Julho. E ele, tem o doutor Moisés Misses que quer saber quem que é o médico que está no andar tomando conta. E foi o maior prêmio que eu recebi pós-faculdade. Ele me viu e falou assim, eu posso estar tranquilo agora porque é meu aluno, ele sabe o que ele está fazendo. Foi um dos maiores prêmios que eu recebi de uma pessoa, a confiança dele. Não, e era isso mesmo. Eu frequentava a casa deles. Era um cara, legal, diferente, um cara diferente. Era um médico. Eu recebi meu diploma do Dr. Moisés Misses, né? E a super especialização dele era na parte de fígado, né? Sim, sim. Não sei se foi por interesse maior, né? Fígado, né? Autodefesa, não sei, poxa. Mas ele era diferenciado mesmo. Sim. Outra situação, nós estamos falando de 1984, né? O professor Guilherme Porto, com todas as senões com ele era foi um dos poucos que eu vi dentro do curso que chegava lá às 7 horas da manhã, sentava com os internos e com os residentes, abria um livrinho dele chamado Book of Years, né? O livro do ano, que ninguém tinha acesso, olhava e lia um artigo, ele lia um artigo para nós daquele livro. Para a gente, como interno, isso não é uma coisa muito importante, mas para o cara que está fazendo a residência, naquela época, onde se você quisesse aprender alguma coisa, ou ver alguma coisa, né? E se você precisasse de alguma coisa, você tinha que vir em São Paulo, vir na Bireme, pedir artigo, 2 meses aí depois voltava você 15 tinha dias depois, a menina separava 20, para você escolher 10. O cara Cansei de ir na levava Bireme isso pedir artigo. na mão para gente. E era o padrão dos professores que nós todos tivemos naquela Eu tenho certeza que vocês 4 tiveram, assim, um nível de professor e de faculdade que foi acima do que é atualmente na faculdade. Bom, a gente tem que encerrar, porque nós já estamos aqui há 2 horas. Apesar do papo ser sensacional, parece Já que passa passou muito 2 rápido, horas. né? Vou começar pelo Naor e vem para cá, até o último Walter. Eu vou fazer uma pergunta fundamental e cada um de vocês responda. Eu sei que eu acho que até é complexo de responder, mas... Não é um podcast só para essa resposta. Não vai ser um outro podcast só para isso, mas... O que vocês tiraram de melhor desse lugar que a gente... Tem em comum. A gente se emociona todo dia de falar e a gente vem aqui e fica mais emocionado ainda. Pode começar pelo Naor. O que você tirou de melhor da FCEMES querida? Que ela é a FCEMES. Eu vou deixar de lado a questão da formação, porque isso é indiscutível. Quiser. Mas eu acho que o que eu tirei de melhor é assim, amigos de 40 anos. Tá? Que convivemos um pouco mais ou um pouco menos. Hoje nós temos um grupinho menor, de 6, mensalmente. Antes da pandemia nos reuníamos mensalmente, hoje voltamos a reunir. Sou eu, Júlio, Leonel, Douglas e Miguel, né? Aliás, era a atlética nossa, né? Que foi, né? Naquela época. E o tanto de amigos que eu trago até hoje, né? Dentro de uma atividade profissional que é extremamente complicada, com muita vaidade, todos nós sabemos, né? Com muitos interesses pessoais, a gente mantém ainda esse nível de relacionamento sem interesses, somente com amizade. Acho que isso a faculdade me deu, num momento completamente diferente de hoje, né? Porque tínhamos a oportunidade de ir para lá, não vai virar um podcast, mas a nossa família virava os nossos amigos, nossos colegas. A confiança é total nesse meio, né? Porque não tínhamos celular, não tínhamos convívio, falávamos com nossos pais uma vez por semana, quando falávamos, etc, etc. Então, isso trouxe um nível de relacionamento extremamente interessante e salutar por todo esse tempo. Acho que esse é o grande legado que eu trago da FCEMES, que faz com que a gente tivesse esse carinho, esse amor pela própria faculdade. Acho que na minha visão, acho que esse é o grande ganho que eu tive no curso de medicina. Zé Coxinha. José Coxinha, qual que você levou da FCEMES de melhor? Eu vou assinar junto aqui com o meu colega, porque eu acho que a coisa que eu mais usufruí
foi o relacionamento humano. Eu não sei que mosquinha que passa numa cidade litorânea, talvez seja isso até o fator principal, que nos transformou, de repente, numa família. Então, a princípio, as pessoas que vieram de fora, de Santos, começaram a se relacionar como se fossem irmãos, e depois a cidade parece que acolhe você, né? Ela faz com que você se sinta bem, que a qualquer momento você saia, você vai encontrar algum amigo, vai poder desabafar, vai poder discutir. Eu acho que o relacionamento humano na faculdade foi algo que me marcou profundamente. Boa. Professora Tereza. Professora. Doutora Tereza A Cristina mesma coisa que eles, e eu tenho a acrescentar assim, eu sou filha única, né? Eu nunca tive irmãs, e na faculdade de medicina eu adquiri algumas irmãs, né? Na nossa classe, fora da nossa classe e tal. E outra coisa, eu tenho muito orgulho quando alguém pergunta, em qualquer lugar, onde você se formou, doutora? Eu falo, na FICEMES, em Santos. Pô, essa faculdade é boa, né? Gente, é um orgulho, dá vontade de chorar na hora que eu falo. Eu me formei em Santos, na FICEMES, né? Uhum. E eu adquiri vários irmãos lá. 2 estão aqui, né? Tenho mais 4 meninas e mais alguns dos meninos também. E hoje eu tenho muito orgulho de dar aula na FICEMES. Gente, eu adoro e gostaria de colaborar mais com eles e passar para eles, o primeiro ano principalmente, essas noções que a gente teve da nossa época, de amizade, de fraternidade entre a gente, né? Por isso que eu aceitei, eu estava 27 anos sem dar aula, porque logo que eu me formei, eu fui para a FICEMES e já comecei a dar aula no 5º ano com a Mauri. Aí, um pouco antes do meu filho nascer, eu saí para cuidar dele, consultório, essas coisas. E me aborreci com algumas coisas, o nosso chefe, o Mauri, saiu e tal. E agora eu só voltei porque eu falei, não, eu devo para a faculdade alguma coisa. E eu devo passar para os meninos de hoje o que nós tivemos, ou tentar passar o que nós tivemos naquela época. Porque foi muito legal. E eu sinto isso. E nas minhas aulas, é difícil a aula que eu não conto uma história. Então, história do gorro, história de sapo que voou de paraquedas, eu conto para os meninos, conto para eles, né? História real, né? Real, para eles sentirem. E falo para eles, assim, a pessoa que trabalhou comigo a vida inteira, depois que eu me formei, é da nossa turma. E eu trabalho com ela até hoje. E é com ela que eu divido a minha vida, as minhas coisas. É minha madrinha, eu sou madrinha dela. E eles que estão aqui em São Paulo, porque eu fiquei lá, né? Eu não consegui sair de lá, né? Eu saí, vim, fiz residência, fiquei um tempo fora, mas assim, eu fiquei fora de Santos 1 ano, 2 anos. Quando eu era R2, a Mauri me chamou para ir para lá. Gente, eu tenho o maior orgulho de falar, eu sou FICEMES e eu dou aula na FICEMES. E gostaria que essa moçada também tivesse um orgulho. E nós temos um orgulho enorme da senhora. Muito obrigado. Vocês aqui. Menino, senhora não, eu sou peru, pelo amor de Deus. Peru. E antes, o Sapo provavelmente vai terminar com uma música, mas eu só queria falar que tem alunos da faculdade aqui com a gente. Como Alunos tem todas as vezes, a gente conta com a mesa de ex-aluno e com os alunos que vêm aqui direto. Então, eu queria, inclusive, agradecer a vocês. E tem o Canho aqui também, Tem participação. o Canho e o Grilo que estavam por aqui. E a Pocahontas. Não, aluna. Não é ex-aluna, pô. Já é médica. A Pocahontas está aqui direto. A Pocahontas está aqui. Vai ser uma agregada já igual feijão. A verdade é o seguinte, é uma felicidade muito grande ter vocês aqui. O Sapo vai. Cara, ele vai terminar com música maravilhosa. O Sapo vai falar Olha, na forma de poesia. É incrível ter vocês aqui. Sério mesmo. Muito obrigado pela presença. Vocês são incríveis. É mais um episódio aqui emocionante da Rádio Pirata, não é? E antes só de fechar, a gente queria falar. A gente tem tanta vontade de trazer tanta gente aqui, mas tanta gente. E o espaço é pequeno, o tempo é pequeno, são poucos episódios que a gente consegue. E a gente tem questões aí das mais diversas possíveis para poder trazer as pessoas aqui. Então, assim, o espaço é aberto e a gente vai conseguir trazer o maior número de pessoas
possíveis aqui, tá? E a gente precisa deixar bem claro também que isso é uma iniciativa da Associação de Ex-Alunos e que a gente precisa cada vez crescer isso mais para fortalecer a base e continuar construindo uma história bem legal. Tá? Então vamos voltar para a Associação de Ex-Alunos. Tem muita gente formada que vê esse conteúdo e sem a força de vocês isso aqui vai cada vez ficando mais fraco. Tá? Agradeço muito a presença e a recorrência no pessoal que assiste vídeo e divulga. É um trabalho legal, mas a gente precisa do apoio de todo mundo. Só olhar e passar batido, não. Vamos participar. Quem quiser contribuir, participar de mesa, entre em contato com a gente tá aberto. A ideia é sempre crescer nisso. A associação tem o objetivo de reencontrar todo mundo, esse é um dos maiores objetivos, e de poder apoiar quem está chegando, quem está na faculdade, quem está chegando para ser ex-aluno. Vai lá, Sapo, vamos parar de falar. Não, assim, né, gente? Já foi tudo falado, mas a gente é de uma época que não tinha... Vou tirar uma foto com o Sapo aqui. Não tinha celular, não tinha nada. Vai pagar um sapo, né? Vou pagar um sapo aí. Então, quando a gente se mudava para uma cidade como Santos, família para todos nós é tudo, né? E é fácil você amar família, pai, mãe, esposa, filhos. Agora, você amar, às vezes mais que um irmão, amigos, né? E isso é um aprendizado. Então, o que mais que eu levo da faculdade é eu aprender o que é amar mesmo, o que é amor. É o que é um amor sem interesse, sem vaidades, e que muitos carregam isso. Então, é inexplicável. Quem morou em Santos, quem fez a faculdade de Santos, não dá para falar tudo que é Santos. Só sabe quem um dia viu. Não dá para falar. Essa é a Só frase. sabe um dia quem vivenciou aquilo. Porque eu acho que amor só amor, sabe quem Cristo. um dia viu. Né? Hoje eu sou muito espiritualista, eu trabalho em centro espírita. Então, assim, a gente aprendeu muito lá o que é amar sem nenhum interesse. Né? E eu só fazia músicas pornográficas, que era... Mas não é isso que eu vou cantar hoje para vocês. Acho que o que me vem aqui na cabeça para encerrar. BBV, fala aí, Marola. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. E é bacana a gente ver que pessoas muito mais novas têm essa mesma chama e têm esse mesmo amor que a gente aprendeu lá. E não há nada para comparar, para poder explicar. Mas como é grande o meu amor por vocês. Fuscão Preto em Ribeirão foi a nossa melhor intermédia, né? Para descontrair, não ficar nessa paixão. Pode né? até cortar depois. Mas uma das músicas Pode falar que um ginásio todo cantou em intermédio, né? A gente fez e imprimi, dava para todo mundo, era mais ou menos isso. Eu faço pi. Me disseram que intermédio era dos porcos, mas esse ano Santos vem pra arrepiar. Ribeirão vai conhecer os da Baixada, que cheiram lança e sem parar. Meu Deus do céu, por favor, me dê saúde pra nós da pátria, pra essa semana que é da pátria para alguns. Pra nós da nata é a semana da vadia. Pegue suas malas, vamos para a putaria. Ribeirão Preto, eu vou beber pra caralho. Eu vou tirar o seu cabaço. Olha o pirata gozador. Ribeirão Preto, com esse chopp mardito, o meu pinto tão bonito
vocês vão agasalhar. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Aramba, caramba, tuberá, macambê, becamberá, rico, reco, rico, ha, hipi, ha, 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 Medicina, Santos, ah! Valeu! Obrigado a vocês. Parabéns, parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns.